Sejam muito bem-vindos ao Jam Podcast, nosso primeiro episódio, nossa primeira experiência de podcast aqui na CZ Brains, agência de propaganda e publicidade em Campinas. Podcast que a gente vai falar de marketing, publicidade, empreendedorismo, negócios e relacionados, né? E sempre trarei aqui da agência um especialista de alguma área. Hoje temos a Milena, coordenadora de marketing digital, que vai contribuir aqui com a gente. E nossos ilustres convidados, Thiago Seber e Verônica Matos. Obrigado. Sejam muito bem-vindos. Obrigado a vocês pela oportunidade. Prazer. Começou, tá valendo, hein? Show. É isso Obrigada. aí. Uma honra estar do lado de uma empreendedora desse calibre. Imagina, uma agência obrigada. parceira. Prazer, obrigado pela oportunidade. Prazer enorme receber vocês aqui com a gente. Prazer é nosso. Muito bem, pessoal. Ó, para dar uma introduzida aqui, trouxemos Verônica e Thiago aqui para esse programa porque são empreendedores que eu admiro muito, né? Já tive a oportunidade de trabalhar com vocês e sei que poderão contribuir demais aqui nesses temas que a gente vai trazer para conversar, porque são pessoas que se envolvem com marketing, publicidade, são empreendedores, estão à frente de seus negócios e tem muita coisa para agregar aí. Acho que vai ajudar muita gente que está nessa empreitada empreendedora aí e se perde. Esse é o objetivo. É isso aí. E eu e a Milena aqui, a gente diariamente se depara, né, com situações de empreendedores, empresas, pessoas de marketing e que, enfim, contam com a agência, né, que é a nossa função aqui. E o que a gente quer fazer aqui é ajudar, trazer conhecimento, trazer, né, educação. Isso é network puro, né? Baita oportunidade de trocar experiência e sempre enriquece o processo. Para nós vai ser com certeza um ganho e tanto, né? E para vocês, de repente, de estar lançando esse novo formato, Boa. Isso aqui é um posicionamento e tanto de mercado. Parabéns pela iniciativa. Bora. Muito obrigado. Pessoal, para introduzir, Thiagão, arquiteto, Seber Moraes Arquitetura, um cara muito bom no que faz. Verônica Matos, Lund de Eficiência Empresarial, atende clínicas. Meu, você tem uma clínica, você precisa dela. É isso. Resumindo muito. Vou explicar o porquê. Vai virar do avesso sua clínica, aí você vai começar a ganhar dinheiro, começar a saber o que fazer. Legal. Pessoal, vamos lá. Vou começar tocando na ferida do marketing digital, que eu sei que é o que, né, a gente ouve isso todo dia, cara. Queria ouvir de vocês, de maneira muito prática, sim, ou não, né? Podem desenrolar à vontade. Como é que vocês veem de verdade, sendo muito honesto, que o marketing digital poderia ajudar vocês que vocês não usam? Tipo assim, cara, o que eu poderia fazer que eu não faço porque eu tenho dificuldade, porque eu não conheço, tal, que, mas eu sei que ia me ajudar. Fala aí. Legal. Bruno, primeiro eu quero dizer que a minha área é um desafio muito grande já falar sobre marketing, né? Porque quando você chega numa clínica ou num consultório médico, você encontra alguns departamentos, mas eles não são nomeados, né? Então, hoje você tem o RH, você tem o financeiro, você tem o departamento de suprimentos, que é o de compras. Você chega numa clínica, não existe isso. As funções estão lá, mas só não tem nome. Alguém faz o financeiro. Exatamente. Alguém faz, mas nem sempre ela está classificada ou nomeada. Perfeito. Só que também é interessante que uma clínica ou consultório, eles geralmente não olham para o marketing como um departamento. Perfeito. Entendeu? Sim. Então, se sobra, se dá, ou se precisar, a gente faz. Se sobrar, se dá. Aí eu vou pensar em contratar um estagiário. Exatamente. Então, é um desafio. E Muito. O meu trabalho, ele é muito estratégico justamente por quê? Porque eu entro numa clínica para dar atração, né? E como que você dá atração numa empresa? Você estabelece processos, pessoas, e você precisa de um bom produto ou serviço, certo? Só que isso precisa ser replicado, isso precisa ser mostrado, isso precisa ter um alcance. E a gente tem esse alcance como? Estratégias de marketing, planejamento de marketing. Nem sempre o planejamento ele é feito ou ele é executado. Perfeitamente. Então, quando você fala sobre marketing, já é um desafio. Quando você fala ainda sobre marketing digital, ele acha que é só fazer um Instagram. Boa. Triste. Essa é a realidade, né? Sim. Digamos assim que o mercado do marketing, ele precisa ser mais organizado, né? E desmistificado também. Exatamente. Porque quando você fala sobre marketing digital, o que a galera pensa? O guru que vende curso online.
Te ensina a ganhar dinheiro na internet. Clique aqui. Né? A Milena tá aqui pra falar sobre isso melhor do que eu. Mas é isso aí. É bizarro. Então, hoje eu venho justamente, né? A nossa parceria nasceu por quê? Porque quando eu entro na clínica, eu vejo que ela precisa ter um bom brand, que ela precisa ter um bom posicionamento, ela precisa refazer o material dela, ela precisa olhar para o site dela. Porque as pessoas pensam assim, cara, vamos fazer anúncio no Google, isso tá bom, ou eu faço o Instagram e falo lá e acabou. Simples assim. Pelo menos o que eu sinto para minha área, essa é a visão de marketing. Perfeito. Que é muito limitada do que se tem. E sabe uma coisa, Vê? Desculpa te interromper, mas você falou aí de clínicas, né? Como isso acontece nas clínicas, mas é exatamente assim para todos os segmentos de empresa. Obrigada, já não me sinto mais sozinha. E aí eles esquecem que precisa fazer o arroz com feijão de dentro. Se eu tô fazendo marketing digital, eu não preciso fazer mais nada nos meus outros pontos de contato com os meus clientes. Que ou é com uma quem ingenuidade, seja. nossa. E, na verdade, você só vai ali divulgar o que você tá fazendo no offline, digamos assim, né? O Thiago é um cara que tem uma visão muito boa sobre isso, que a gente já conversou disso. Eu ia até pegar um gancho, né, e fazer uma pergunta aqui para dividir essa experiência com a Verônica, ouvindo ela falar ainda dentro da atuação dela. Nas clínicas, isso me gerou curiosidade. Eles têm pelo menos uma consciência do público-alvo, da persona, do que é o objetivo de um trabalho digital? Ou de qual é o objetivo deles? Eles têm um objetivo de mapeado? posicionamento, né? Ou eles têm um objetivo mapeado por vez, onde eu quero estar daqui a pouco? Na realidade, assim, às vezes tem. Mas, mais do que você formar, né, ali uma persona, você até consegue ter alguns indicadores, né, que você pode pegar no sistema, definir ali um pouco o perfil, né, ou começar a definir esse perfil pelos indicadores operacionais, mas não é executado. Pode perceber que o profissional da saúde, que ele tem isso muito claro, ele se destaca da maioria. Boa. O cara ganha mercado muito rápido. Isso ainda é um fator de diferencial. Exatamente. E as pessoas acham que o mercado digital está saturado, que todo mundo faz, ou se porque o outro faz, eu preciso fazer. E na realidade eu não vejo assim, tá? Eu vejo que o mercado do marketing digital ele só está começando. Eu concordo. E quando você vai para o setor da saúde, o setor está muito atrás ainda. Tá engatinhando, total. Está engateando, exatamente, está nascendo. E quando, né, o Bruno já teve a oportunidade de participar em reuniões comigo, e eu sou muito assim, cara, eu falo pro cliente, onde você quer estar? Onde Que você quer tapa chegar? na cara que ela dá. Eu falo assim, encarador, né? porque assim, não faz sentido eu chegar com um bom planejamento, né, para a clínica, para implantar, e o cara não está disposto, né? E também pode acontecer daquela persona que você encontrou não ser aquele que quer atingir. Ele tem um Exatamente. público, mas que na verdade não é aquele que ele quer ter. Exatamente. E aí você precisa fazer correção de rota. E eu costumo dizer para os meus clientes que o investimento que você faz é proporcional ao seu retorno. Então, se Óbvio. você não investe nada, entendeu? Então, eu acho que tem muito essa... eles talvez têm essa visão, sabem onde quer chegar, mas não tem mapeado, não consegue apalpar isso. Que bacana. É um nicho de atuação, quase uma mentoria, uma proposta aí de uma proximidade, né? Sim. Que legal. Eu tenho alguns cases, assim, muito legais, mas muito legais mesmo. Assim, desafiadores, mas muito legais. Trazer um aí? Fala aí. Sim. É porque... Põe pra fora. justamente, porque aí, né, pode ser até uma questão, vai envolver o marketing, mas existe uma operação por trás disso, né? Então, aconteceu um fato muito interessante que um cliente me chamou e falou para mim assim, Verônica, eu preciso contratar uma consultoria. Falei, tá bom, mas por quê? Então, na verdade, eu estava com uma consultoria, mas agora eles saíram, eu não sei o que fazer. Eu falei, uau! Opa! Falei, bom, então é por isso que eu vou te explicar o porquê a minha empresa não se titula uma consultoria, e sim uma assessoria. Porque a gente coloca a mão na massa, a gente faz com você. E foi interessante que a empresa que estava lá é uma empresa que eu admiro e que
é a empresa que eu me espelhei para desenvolver a minha. Uau. Justamente por quê? Porque os caras, eles são muito bons, só que eles não têm um cunho educacional. E eu percebi que na área da saúde você precisa ensinar o profissional a entender tudo que você está falando ou tudo que você está fazendo. Então, quando a gente fala de marketing para o médico, eu falo, cara, tem um propósito. Por que você precisa contratar uma empresa para revisar o seu site? Por que você precisa Eles ter não tiveram blog? isso na faculdade, né? Porque, exatamente. Zero gestão, zero Não. ADM, zero, né? E isso é gestão, né? Então, quando você fala sobre gestão, e mais do que isso, quando foi interessante, né, que eu falava assim, tá bom, vamos então mapear todos os departamentos da sua empresa e vamos ver como tá. Aí, o que acontece? Eu preciso medir o resultado financeiro da empresa, porque não adianta eu falar assim, viu, Thiago, você tem que investir tantos R$1.000 em marketing. Falar assim, bom, não Baseado tenho. em quê, né? Não tem, de onde que eu não tiro quero. de onde eu vou tirar essa grana? Então, tudo começa pelo resultado. E foi um susto, porque a empresa estava com um nível de endividamento de R$500 mil. E aí eu comecei a passar mal. Eu falava, cara, eu nunca peguei um caso desse. O que eu vou fazer? E justamente eu falei, tá, mas por que está retido assim? Não, alguns valores foi porque antes eu não tinha uma assessoria e agora eu tinha contratado essa consultoria antes da minha empresa que saiu. Eles pediram para eu levantar um dinheiro no banco para fazer fluxo de caixa. Falei, entendi. E qual foi a estratégia de venda? Eu não entendi, Verônica. Falei, não, peraí, vamos explicar. Então, se você pegou dinheiro no banco para gerar fluxo de caixa, você precisa gerar fluxo. Na verdade, você pegou dinheiro no banco para pagar as contas e você não gerou fluxo de venda. E tudo isso é estratégia de marketing. Em algum lugar vai entrar aí, com certeza. Precisa entrar, precisa vender. Parte fundamental. Você entendeu? Então, eu tenho muito esse cunho educacional de entrar, de ensinar, falar por que precisa mudar, estabelecer os processos, né? Precisa substituir pessoas, então pode, não pode, né? Como que você estrutura essa questão porque do atendimento, porque é o atendimento que vende, né? Então, pode falar. Em cima disso daí, puta, você deu um gancho, que é uma coisa que a gente fala até sempre aqui, inclusive com o Thiago, quando a gente conversou a primeira vez, que é, cara, você precisa primeiro arrumar a casa, e muitas vezes arrumar a casa tá em outros departamentos, no financeiro, em vendas, na recepção, cara. Você arruma a sua casa para depois você investir em qualquer coisa em marketing. Por quê? Acho que o grande lance do game é você acumular clientes, e não trocar de clientes. Não adianta nada você conseguir um perder o outro, né? Então você arruma a casa para retê-los, para depois você fazer campanhas e o que for de marketing, para que aí, pô, você gera uma boa experiência e eles continuam, né? E depois você revende para os mesmos clientes um produto que talvez você desenhe para as necessidades conforme você vai entendendo deles. Personaliza isso, né? Porque é melhor vender para quem você já tem do que Recorrência. conquistar um novo Muito cliente. mais fácil você vender para quem dentro da loja. 6 do que pra vezes quem mais tá... barato esse lead. Pois né? é, exatamente. Olha lá, ó, tá vendo? Já tá especialista aqui. Boa. Viu? E tem um detalhe muito importante do que você falou, que é... Isso é uma deficiência, acho que eu não vou falar que é no mundo, porque eu não conheço o Brasil, o mercado Brasil, mas eu tenho a impressão de que pode ser mundial. Acho que a galera não encara o marketing como investimento, eles não entendem o que é investimento. Pô, né, investimento não é aquilo que você põe dinheiro agora para colher no futuro. Por isso que a gente fala investir em marketing, porque é a mesma coisa, né? Você põe aqui, aí você tem um plano e recebe ali, né? A galera olha direto, quanto custa? É gasto? Não, cara... Muitos clientes perguntam pra gente, quanto que eu invisto por mês em marketing? Falou, olha, não nego. Quanto que você acha que eu tenho que colocar? Puta, peraí, deixa eu pegar minha bola de cristal aqui. Tem metodologia pra gente chegar nesse número. Tem um porquê, tem de onde partir, pra onde chegar, né? Não é... Pô, me dá tudo que você tem, né? Tem que ter estratégia, óbvio, mas, você vai ter que... risco, cara. É isso aí, você vai pôr dinheiro, você acredita no seu negócio? Você sabe que você tem um bom produto? Então o cliente vai vir, cara. Você vai ter que aparecer pro planeta, ou você vai ficar aí parado, sozinho, quieto. É a comunicação, né? Eu vou pegar... Agora eu pegando um gancho no que você trouxe, eu acho que daí cabe um debate assim que dá pra gente aprofundar abruptamente. Não necessariamente que eu esteja propondo. Mas eu acho que vem da educação mesmo, é algo cultural. Total. Quando a gente entende que o empreendedor que consegue mais resultado
é porque talvez tenha basicamente um feeling mais apurado ou tenha conseguido algumas conexões que abriram espaço do que ele tenha treinado empreendedorismo, treinado Quem que uma treina? vertente, entende? Não é cultural nosso. A gente não tem acesso à educação financeira, a gente não aprende a se comunicar. Não há treino. Você até brincou agora há pouco. Ele não aprende isso na faculdade. A gente, na realidade, não aprende isso na vida. Sequer é passado. Existem alguns temas na nossa cultura que eu acho que ainda são tabu. Então é muito difícil para um empreendedor que vai construindo seus resultados, construindo sucesso, entender que marketing é investimento. Sim. Porque muitas das vezes é difícil mensurar o retorno. Eu acho que ainda há uma carência em interpretar marketing como uma forma literal de comunicação. Quando a gente tem na sociedade dificuldade de se comunicar. A gente ainda debate como base da sociedade o racismo, ou enfim, o preconceito. A gente está nesse debate ainda. Então é difícil você trazer um tema empreendedorismo, dependendo da forma que a gente aborda isso, mesmo dentro de um público-alvo desenhado como num podcast, as pessoas podem falar que a gente só pensa no dinheiro, que a gente cultua a Como é que vocês grana. estão falando sobre isso, sendo que tem gente morrendo de fome? Né? Não é? Exato. Então é difícil. É Eu acho que proibido um- ter sucesso, né? Quase Uma coisa isso. do tipo. A gente pode ir voltando nesse debate e olha onde a gente chega, né? Em perguntas que, para mim, são a base da coisa, assim. Então é muito difícil. O marketing, eu acho que o primeiro desafio do marketing é se vender. Ainda tem que, na cabeça de muito empreendedor, se provar valor sobre. Perfeito. Né? E tem uma coisa também, né, que me veio aqui, que são experiências, né, e as pessoas não entendem que o marketing ele não é igual para todo mundo. Boa. Não existe um template. Isso aí. E aí eu fui questionada por um amigo que ele virou e falou para mim assim, cara, você faz um Instagram seu, você faz a gestão dos seus clientes, mas você não faz o Instagram da sua empresa. Eu falei, porque os meus clientes, eles não me procuram no Instagram. Tome essa. Entendeu? Então, a forma e a estratégia, ela é outra. Só que, por exemplo, eu tenho cliente que me vê em várias comunicações digitais, que não é no Instagram, e me contrata. Feitas pelos seus clientes, por exemplo? Não. Não, por exemplo, TVs, layouts Indoor, digitais. mídia indoor. Mídia indoor, Entendi. entendeu? É offline, mas é digital. É digital. Essa divisão nem faz muito sentido, pra falar a verdade. Daqui a pouco a gente fala disso. Isso, é. Você entendeu? Então, os próprios empresários me questionando, mas peraí, por que você não faz? Porque o marketing não funciona Não assim. é a sua estratégia. Não é a minha estratégia. Mas a minha estratégia funciona muito bem. Sim. Então, e é um investimento. Entende? Seu tempo. E a mídia, ela é um investimento. Perfeito. Que, inclusive, é muito mais caro do que o Instagram. Sim. Só que você traz muito cliente de qualidade. Porque os clientes sabem que para você estar lá também há um investimento. Boa. Perfeito. Então, Gera valor de alguma forma. Exatamente. Lead qualificado, né? Pelo é a qualificação. E quem não é visto não é lembrado. Né? Exatamente. Então, você tem que estar constantemente em algum lugar. E aí você escolhe a forma que você quer estar. Exato. Boa. A sua Entendeu? estratégia, né? O ponto que é que desde quando temos internet, o advento da internet, e aí a popularização, e aí o Instagram, a rede social, se Sim. tornou mais acessível. Ficou mais fácil você ter autonomia para fazer propaganda, né, por você mesmo. Mas isso também trouxe um efeito colateral de que é o cara que não tem nenhuma, não vou nem falar formação, mas não tem nenhum tato com isso. E aí ele vai lá, trabalha com isso e ele conclui que é aquilo que ele... É a única opção que ele tem para fazer. É igual eu tava falando sobre alimentação. Eu sou um cara que sei zero de... Vou me alimentar bem, eu tenho zero repertório. O que você? Salada, frango, só. Não sei mais nada. É igual o cara que vai fazer o E o marketing mamão de hoje cedo, que eu Comi vi um você mamão. comendo. Me revelou aqui. Ele tá super disciplinado. Tô tentando. Põe o papaya na mesa. Mas não vai tentando. durar muito, né? Comendo salada e frango, pô. Não, mas Quem funciona. aguenta? Mas não tem repertório, funciona, né? mas Meu pode ter outros- Se conversar com outras um Por opções. 3 dias. Tô comendo todo dia, cara. Já não aguento mais. Olha lá, tá vendo? Por isso que Triste, desiste. triste. Tô Tá aí triste. o problema de todo mundo no marketing digital, a constância. E Esse fazer é o a mesma problema. coisa, tá vendo? Então, vocês vão acompanhar aqui. Se eu tiver mais magro nos próximos, é dizer que tá funcionando. Tá?
Mas não pode parar. Não pode, mas então vou ter que ir agora. Puta, fudeu, gravou, né? Ah, Mas foi bom. Agora tá não tem vendo? como parar. Não. Tá vendo? Pensa que você pode mexer na textura do frango, né? Cozido, assado, frito. Você pode diversificar. Aí eu entro Moído. na habilidade, que eu sou uma porta, bicho, mas vou aprender. Esqueci. Ah, lembrei. Então, o cara que é um empreendedor, ele é como eu na cozinha. Ele, né, no quesito marketing, ele não tem repertório. Então, pra ele, tudo é frango e salada, ou seja, é Instagram. É a única coisa que ele acha que dá pra fazer. Aí ele vai procurar ajuda, ele acha que é caro. Só que aí ele fica naquele embaixo. Cara, puta, mas eu não tenho essa grana. Mas, cara, pra ter essa grana, você tem que investir. Cristo, Você tem que dar um isso. passo. Você tem que dar um passo, cara. É isso aí. Não tem milagre. Não existe E sobre forma. as estratégias, né? Vários caminhos vão te levar para o seu objetivo final. Você pode ir de carro, de avião, de moto, de trem. Boa. Você vai chegar. Você vai chegar. Só que você precisa ser constante no seu caminho que você escolher. Antes de desistir ou antes de falar que não funciona. Isso Muito acontece bom. muito também no marketing digital, né? Muito bom. Eu tenho um caso muito legal, que ele é recente, ele é muito real. Fala o assim. nome, fala o nome. Tô brincando. Não. Não. Eu sou muito discreta, não ia rolar. Mesmo que pudesse. Tá bom. Bom, mas é um caso muito legal, mas muito mesmo. Porque eu conheci essa cliente pelo Instagram, porque eu tenho muita empatia pelo que ela faz e entendo bem, né? Então, eu tô na área, você acaba meio que conseguindo ali qualificar o profissional. Boa. E eu falava assim, cara, ela é muito boa. Ela é muito boa. Se a gente fizer um trabalho assim, um trabalho pequeno com ela, vai ser muito bom. E aí, o que aconteceu? A gente começou a conversar e tal. Ela tinha outras demandas da clínica, que ela queria me contratar. Mas eu falei, olha, tudo bem, você pode investir, pode me contratar para fazer isso, mas eu quero fazer mais isso no meu contrato. E você não vai precisar pagar mais nada por isso. Você foi propositiva. Foi propositiva, intencional. Porque eu sabia que ela era boa. Cara, ela atendia muito convênio e ela tinha um propósito de ir para o particular. E o que acontece? Quando o médico ele me procura, ele é do convênio, ele fala, Verônica, eu não quero mais atender convênio. Eu quero paciente particular. Boa. Aí eu falei, e eu falo para ele, falo, cara, mas eu sou a pessoa do convênio. Eu tenho convênio. Boa. Mas eu também sou a paciente do particular, porque eu faço muito procedimento. Então, o que faz a gente qualificar ali o paciente? É justamente o tipo de abordagem. Então, tá bom, se esse paciente te procurar, você é uma dermatologista, e ele te procurar para fazer tratamento de melasma, você não vai responder para ele como você responderia para um paciente de convênio. Você vai responder para esse paciente como um paciente particular. A abordagem já fez a triagem pra ele. Exatamente. Boa. Eu falo, olha aqui, o meu tratamento é assim e custa tantos R$1.000. Cara, funciona. Boa. A gente tem uma conversão super alta, no mínimo 70% fica. Uau. É real. Aí, no caso dessa médica, ela não é dermatologista. E aí, existe um desafio maior ainda, mas eu acreditava muito nela, acredito nela, ela ainda é minha cliente. E aí a gente começou a fazer um trabalho bem lá na ponta, na abordagem da consulta dela, e o paciente particular, mudei o speech da assistente, ó, todo mundo que ligar, você vai falar assim, tá assado, desse jeito. Se for paciente de convênio, manda vir, a gente faz sistema via reembolso, não vamos perder nenhum lead, mas a gente vai começar a levar ela para o particular. Cara, em 6 meses, a gente bateu, assim, 40 consultas particular nesse último mês. 40. Então, você faz aí 40 para uma consulta que era 350, que passou a ser 600, porque aí eu já chego qualificando o cliente. Nossa, demais. Porque, que acontece? A pessoa olha assim, cara, 350 pau uma consulta de um médico, ou ele não sabe cobrar, ou ele é ruim. Exato. De Preço duas posiciona. uma. Preço posiciona. E aí Total. o preço posiciona. Posicionei 40 consultas. Faz a conta aí, cara. É isso Quanto aí. dá 40 vezes 600? Entendeu? Aí a gente já tá voando nas consultas. Sabe uma coisa legal ver que eu vi, que eu presenciei? O cara discutindo, numa clínica, né? O cara discutindo sobre como aumentar a recorrência de clientes de particulares ao invés do convênio, né? E aí ele provavelmente já pensando em que tipo de marketing, que tipo de abordagem,
E a Via chegou e falei, cara, a primeira coisa que você vai fazer é parar de você ir lá na recepção e chamar o cara. Médico de particular não vai e chama o cara na recepção, tem a secretária que leva. Uau. Grita lá da portinha, lá do Guilherme apartamento. Baroni! Porra, bicho. Você quer cobrar 1.000 contas numa consulta que você grita o nome dela na... Isso me mata. Isso me mata. É experiência, né? Tudo tá exatamente. envolvido. E é engraçado que eles pararam de fazer isso. Porra, E obrigado. eles amaram. Putz, Verônica, é muito mais chique. O Gênia. paciente gosta. Gênia. Faz sentido. Mas você vê como a gente, às vezes, tem que vir alguém de fora e dar um insight daqueles que soam mais óbvios, né? Porque a gente está tão condicionado ao negócio e às vezes trata tanto com feeling, a nossa percepção de valor, que você perde atenção aos detalhes, né? Que bacana. Ô, Tiagão, quer ver um case agora com você, cara? Que eu me lembro. Tava quieto aqui. Tiagão tá fazendo o projeto da minha casa, né? Que honra. Tá ficando massa demais. E antes de falar com o Tiagão, Não, eu falei... com certeza tem um palco lá, né? Hã? Tem um palco lá na sua casa? Tem um estúdio. É bonito o lugar, hein? Vai ter um palco, né? Dentro da minha casa? É. Vai. Ah, na casa, com Tem certeza. né? Temos um estúdio Tem aí, estúdio, né? tem estúdio, dentro de casa. Massa, legal. E, enfim, aí quando eu tava procurando arquiteto, falei com alguns antes e eu fiquei, cara, muito decepcionado como eu fui mal atendido todas as vezes. Cara, os caras não sabem dizer o que eles fazem. Eu fiquei, cara, mas me explica melhor. Que a planta que você faz, eu tenho certeza, né? Eu não sou... Pô, eu posso ter cara de tonto, mas nem tanto, né, cara? Eu sei que você faz uma planta, mas me explica o processo, as etapas, né? Onde que cobra, o que pode, tal. Tive muita dificuldade de conversar com os caras. Aí eu falei com o Tiagão, um dia, fui lá no escritório dele, cara, dá água pro vinho. O Tiagão mostrou prancheta com as etapas muito claro, assim, sabe? Uma puta comunicação legal. Cara, o portfólio dele é bom, o dos outros também era bom. O que fez a diferença ali na hora foi atendimento, saber o que fazer, sabe? Cara, ele conseguiu expor o que ele faz. O que parece, né? A gente não foi numa clínica junto lá que o cara não consegue falar o que ele faz, cara. Uau. Nossa, É impressionante. O que você faz? O cara dá uma volta e eu fico assim, cara, eu não sei quando te procurar. Com dor na orelha ou no pé que eu te procuro? Porque eu não entendi ainda. Se falou meia hora, eu não entendi. Exatamente. Que doideira. Até hoje a gente ainda não conseguiu, né? Desistimos, consenso, cara, entendeu? A uau. gente desistiu. Caramba, onde chega, né? Onde chega? E é isso que eu chamei nas passagens anteriores de consciência, de às vezes conscientizar da dor. A pessoa tem que ter convicção sobre o que ela oferta, né? E o que é que afere mais valor. Então eu tenho uma máxima no escritório, por exemplo, de que eu desconstruo um pouco os clientes quando chegam no escritório. Para quem não conhece, eu atuo no ramo residencial da construção civil. O meu foco é desenvolvimento de projetos. Claro, tem todo um time, tem uma empresa, mas eu represento esse time. A gente desenvolve projetos de arquitetura, engenharia, design de interiores, faz os acompanhamentos, as construções. Então, uma empresa hoje desenhada em prol de buscar solução para o cliente que está ali querendo construir a própria casa ou investir nesse mercado. E dentro desse contexto, a primeira coisa que causa furor, que eu percebo conseguir tocar o cliente, causar alguma emoção, é a frase, ela é célebre nos meus atendimentos, de que eu não vendo projeto. Porque eu convido o cliente, o que é que você veio buscar? Eu vim contratar projeto, eu quero saber quanto custa, como que funciona o projeto. E eu brinco com o cliente, olha, eu não vendo projeto, você veio contratar projeto, mas eu não vendo. Eu vendo planejamento. Eu quero te assessorar, essa palavra que você usou aqui, eu quero te assessorar nessa etapa da tua vida. Porque projeto é algo tão tangível quanto um papel rabiscado, que é difícil para o cliente ver valor efetivamente nisso e entender quais são as métricas, os processos, o passo a passo para chegar nesse resultado. Então a gente tenta mapear, facilitar a vida dele. Esse é o ponto zero. Você ter clareza sobre a transformação que o seu produto gera no outro. O serviço, o produto Isso causa. não é simplesmente a garrafinha de água, né? Ou como é que chama? A planta A da casa. planta da casa. Não é é. só isso que você vende, né? O que eu percebo... Não é sobre a garrafinha de água levar Não. a água, é sobre a água matar a sua sede. Exato. Perfeito. Eu sinto, assim, tô sempre em treinamentos, até dividi algumas coisas com o Bruno já, empreendedorismo, me conectando com pessoas de alta visibilidade. E é muito claro que tocar nesse tipo de assunto, para muito empresário ou empreendedor, é difícil porque é muito filosófico, é altamente reflexivo. As pessoas têm muita dificuldade de trazer para a realidade delas.
Isso funciona, mas no meu caso, sempre tem o Na boicote do mais. Verdade. O problema é que o pessoal não entendeu ainda que a gente transformou tudo em commodity hoje. Sim. Se não tiver esse lado da diferenciação, você não vai conseguir sair do lugar onde você Não é tá. mesmo? E eu acho que isso E começa eles na paralisam, ponta, e eles como- paralisam nesse, não, mas eu não sei o que eu faço, Perfeito. né? A Verônica fez um comentário interessante. A gente começou um trabalho lá na ponta, que é no atendimento dela, ao receber um contato telefônico ali, né? Que na verdade é uma das áreas mais importantes de qualquer empresa, né? É o Não atendimento, é? cara, que eu tô Atendimento. falando. O É a atendimento. base do processo, né? E eu sou um cara muito atento a isso. Eu confesso que eu ainda não cheguei no ponto que eu gostaria de ter chego como corporação, porque, cara, eu me atento no formato do copo que eu vou pôr na mesa, sabe? Tem uma coisa... Como que eu vou comunicar a postura, a vestimenta. Tem uma coisa muito legal, né? Que você falou, eu ainda não cheguei. E a gente também, como empresário, a gente se cobra muito. E também a gente é muito questionado, né? Mas vocês acham que algum dia vocês vão chegar no momento ideal? Acho que não, né? Senão a transformação para. Exato. Eu acho que sempre vai ter o próximo passo, né? E tem que ter, né? Perfeito. Tem que ter. Tem Faz que ter. Algumas pessoas esperam o perfeito para começar. Mas eu não vou fazer enquanto eu não tiver A, B, C e D. O empreendedor vai lá, faz com o que tem e vai melhorando. E se não tivesse começado daquela maneira lá atrás, não estaria hoje onde está. Não teria alcançado. Né? E é muito legal que a gente também, pelo menos a minha visão, tá? Talvez até seria legal vocês compartilharem a de vocês em relação ao mercado. Hoje eu vejo que todo mundo quer empreender. Todo mundo quer empreender, né? Em algum momento. Só que tem um porém, né? As pessoas querem negócios prontos e nos mesmos formatos. Não, eu quero um negócio que eu possa escalar. É desse jeito. Não, é desse jeitinho, cara. É o glamour do É o glamour. empresariado, Clínica né? diz, né? Todo mundo quer escalar, todo mundo quer escalar um negócio. E aí, eu tenho um amigo empresário e ele falou pra mim, ele falou assim, cara, você não vai ficar rica dando consultoria pra clínica? Eu falei, cara, mas quem disse que eu quero ficar rica dando consultoria pra clínica? Uou. Não se tirou essa. Da onde você tirou essa? É uma visão sua. Mas eu vou ficar rica fazendo outras coisas que é o que eu faço, que é trabalhando com M&A, né? Que aí é uma coisa que eu não revelo, tá nos bastidores. Então eu não dou só consultoria para clínica, mas a gente tem aqui no portfólio do escritório venda de hospitais, venda de clínicas, venda de laboratórios. Entendeu? Mas eu tô lá na ponta. É o teu topo do funil ali, né? Exatamente. Eu tenho o meu mês a mês ali garantido. E eu tenho outros projetos em grande escala rodando também. Isso linka com o que a gente falou. Você bota pra dentro, depois você vai então, assim, fazendo upsells aí, você vai criando outras oportunidades. Então os meus ovos não estão todos na mesma cesta, né? Eles não estão todos na mesma cesta. Justamente porque a gente precisa diversificar. E eu até comentei aqui com o Thiago, cara, você faz tanta coisa assim. Eu falei, na verdade, eu acabo explorando o meu cliente em outras áreas. Então, o meu cliente, ele não é meu cliente só na área de assessoria ali, fazendo a gestão da clínica dele. Cara, ele é meu cliente em seguros. Ele tanto em seguros de vida, mais de responsabilidade civil que o médico precisa ter. O cara, ele é meu cliente na área de investimento, então ele tem lá na corretora os investimentos deles com a nossa equipe. Então... aquilo, você né? Tem uma que prateleira de produtos ali para oferecer. Exatamente. Então, ali é onde as pessoas me veem fazendo gestão, é onde eu vendo. Não exatamente onde eu ganho. E, Vê, deixa eu fazer um gancho aqui, uma coisa que a gente conversou aquele dia que você estava aqui, a gente até fez uma story, que eu acho que é legal trazer aqui, sobre o seu Instagram. Pessoal, siga a Verônica. Vejam lá. Vocês vão ver que não tem absolutamente nada do que ela tá falando aqui, é outra pessoa lá. Eu sou low profile. Diferente Até de mim. conversei isso com o Bruno, depois falo aqui também. Diferente de fala mim, aí. ela sabe comer outras coisas além de frango e salada. Vocês vão ver lá. Sim. Né? Vejam com seus próprios olhos. Mas, apesar de não ter nada ali diretivo em relação ao que você faz, o que me parece, a gente conversou aquele dia, é que com aquilo, né, com o seu lifestyle, você transita entre pessoas que são seu público-alvo. Sim. Né? E é aí que tá, pra mim, a genialidade disso. Que pode ou não ter sido proposital, mas é muito bom.
É intencional, né? É intencional. Com certeza é Ela intencional. transita no meio do público-alvo dela, só que ela não tá falando de clínica com a galera. Perfeito. Isso é massa, né? Isso é legal. Fale um pouco sobre isso. Bruno. Depois você fala também que eu sei o que você quer dizer. Legal. Não, na verdade foi uma dúvida que eu trouxe pro Bruno, até antes de você, né? Já coloco aqui. Só Eu já que sei, hoje, não, stalkeou. mas peraí, eu já sei o que ela vai perguntar. Stalkeou. Ela vai falar assim, Bruno, o que a Verônica faz? É isso? Não, é óbvio, você já é uma cliente morte, eu sei o que você faz, então né? tá bom. Mas quando eu olhei pro seu Instagram, eu falei, olha que interessante, ela não traz aqui, pelo menos não diretamente, talvez em posts do feed, sobre a empresa, né? Ou sobre os serviços detalhadamente, tentando fazer dali uma estratégia de captação de clientes, né? A sua estratégia de captação de clientes está em outros lugares, né? Não está no Instagram. E era isso que eu tava compartilhando com ele, né? Aí eu falei, cara, ela transita no meio da galera. Sim, e olha que legal. Aconteceu um fato em 2019. Eu fiz um curso em São Paulo, eu conheci um empresário. O cara atua no setor de saúde, na área de tecnologia. E ele falou assim, aí beleza, lá no curso fizemos amizade, foi 5 dias de curso, então, né, uma sala com 15 pessoas, você conhece todo mundo ali. E aí era um curso assim que qualifica muito o profissional, né, porque era para tirar um certificado a nível nacional, então foi muito bacana. Aí esse empresário pegou meu telefone e tal, não sei o quê, falou, eu tenho muito cliente na área da saúde, eu vou te indicar. Falei, show, né? Aí eu vou voar em São Paulo também. Tranquilo. Aí ele me ligou, esse cara. Falou, Verônica, eu tô com um cliente que ele tá com um problemaço. Ele tá tenso, ele é um médico em São Paulo e tal. Famoso, não sei o quê. Ele levou uma multa do Estado. Eu falei, e aí? Não, e aí que ele precisa de ajuda, ele não quer pedir ajuda em São Paulo, precisa ser uma pessoa de confiança, beleza. O que eu fiz? Peguei aqui meu time, eu, contador, advogado, baixamos lá em São Paulo na clínica do cara. A clínica dele é linda, é sensacional, tem um L ponto, porque o ticket médio de paciente dele é de 30 mil para cima. Ele tem vários artistas que é cliente mesmo dele, que paga para ir lá. E o cara é muito bom. Ele tem técnica patenteada e tudo mais. Chegamos lá, assim, num bate-papo, a gente deu várias soluções para ele e ficou por isso mesmo. Tipo, ele não me pagou, nem cobrei e falei, se precisar a gente está à disposição. Porque eu acredito assim, você vai plantando a semente, Boa. né? E uma hora você colhe o fruto. Você vai cobrar, tipo, 500 conto numa consultoria ali, numa conversa de 1, 2 horas? Não, né? Uhum. Eu quero contrato, quero vender contrato. Boa. Só que mais do que isso, olha qual foi o sentimento de gratidão que ele teve por mim. Em 2019, ele tem um congresso que é conhecido assim nacionalmente. Vem pessoas de fora para fazer esse curso dele. E nesse congresso dele de 2019, em forma de gratidão, ele me convidou para palestrar no congresso dele. Uau. Pronto. Olha aí. Né? Network, hein? E aí, nada mais, nada menos, dividi o palco com o Roberto Justus, né? Assim, Ô, louco. uma baita responsabilidade. Que legal. Foi muito legal. Cara, dali surgiu, assim, infinitas oportunidades que jamais o Instagram me daria, né? Boa. Então, dali surgiu muitas e muitas oportunidades, porque ele realmente é um cara, assim, muito, muito conhecido. Nesse congresso tinha 18 países presentes, Uau. patrocinado pela Audi. Então, veja só, eu peguei meu carro aqui em Campinas, fui lá, Investiu esse tempo, investi esse tempo, essa energia, levei os especialistas, e aí que é legal, né? Porque os seus amigos abraçam a causa. Então, quando a gente vende um contrato, a gente vende todo mundo, cara. Entra todo mundo. Boa. Ter ido até lá foi sua melhor estratégia de marketing nesse ano. Exatamente. Pegado o carro e ido. Porque, tipo, Tchau, Mosh. Bora agora fazer visitas. Vou contratar um motorista, é muito mais negócio. Eu preciso de um Uber da Mosh. aí você fala assim, cara, precisa realmente de estratégia de marketing para a pessoa, para você fazer um planejamento e mostrar para a pessoa ali que ela precisa aparecer, que ela precisa ser vista, que ela precisa se posicionar, que ela precisa se vestir da forma adequada. Então, respondendo a sua pergunta, justamente é isso que eu faço no meu Instagram, né? Eu
propositalmente, intencionalmente, como o Thiago disse, não vou negar que é. Tudo é intencional. Eu me visto de forma intencional, obviamente que isso faz parte de mim, que ninguém vai me encontrar ali fora do Instagram e ver uma Verônica que não existe, não é. Boa. Eu sou assim, eu Isso tenho... vira lifestyle vira você. Você é a mesma pessoa o tempo todo, certo? É uma verdade, Isso, né? isso. E isso ainda tem muito Exatamente. preconceito, né? Ah, lá, tá querendo se aparecer. E, na Tem. verdade, tem todo um propósito que você tá falando Tem, aí, né? tem E tem dia que você não quer aparecer, mas você tem que aparecer, Tem. né? Tem. Porque faz Tem parte uma da sua coisa- constância. E tem uma coisa muito legal também que aconteceu essa semana. Eu tive uma reunião numa cliente, ela falou assim, pô, Verônica, você com um casal no final de semana foi engraçado, porque a gente estava falando sobre a gestão e eu comentei com eles que você treina na mesma academia que a gente, então eu treino na mesma academia que a cliente e os amigos da cliente também, entendeu? Aí eles saíram jantar, eles estavam falando sobre gestão e ela falou que me contratou. E falou, cara, acho que vocês conhecem ela, porque ela também treina na academia. Falou, meu, mas ela é empresária? Eu achei que ela vivesse só de academia. Como é que vive de Olha academia? um branding aí, dá pra explorar. Cada supino cai 10 conta na conta. Dá pra expor- Vive de academia. Não, Da mas eu hora. falei pra cliente, falei, cara, esse é meu propósito mesmo. Eu quero um dia acordar e pensar, nossa, o meu compromisso mais difícil, ou na verdade, ao contrário. Eu quero chegar um dia, acordar e falar que o meu compromisso mais importante do dia é ir na academia, entendeu? Perfeito. E viu? Mas ainda não é. Virando a chave aqui, uma coisa que o Thiagão faz lá no condomínio onde eu tô construindo, que eu reparei, a gente até conversou sobre isso ser uma estratégia de marketing ou não, são as placas que ficam nos tapumes da... Isso é top. Que, cara, assim, tem que ter, né? É obrigatório que tenha, beleza. Há uma lei por trás disso. Há uma lei, então beleza, tem que ter ali. Só que assim, cara, você teve aquela estratégia de colocar mais de uma, né? Separando, mas o grande ponto eu vim por essa placa, tá? Eu sou um cliente que veio da placa. Muitos clientes vêm da placa. Eu sou também a da placa. Você vem da placa. Eu venho da placa. Então, Você sabe por quê? Eu não sei se você percebe isso. Justamente que é aquilo que a gente falou sobre o valor. Cara, você começa a olhar o projeto da casa que tá lá na placa, isso. você vê a dimensão que aquilo vai tomar, você fala, putz, que bonito. Os caras são bons. Aquilo te contextualiza, né? Te coloca te numa convence. condição ali de... Então, depois disso, se o próximo cara de arquitetura que sentar na minha frente pedir um plano de marketing, eu vou falar assim, cara, você quer fazer Instagram, você quer virar influenciador, você quer... Puta, que legal, show de bola. Como é que tá a sua placa? Como tá a sua placa? Exato. Tem O cara vai placa? falar, oi? Não tem placa. Então fudeu, velho. Você tem que ter placa. Não, você tem projeto, Você né? tem, você tem projeto, obra, você tem né? portfólio. Você vai ter que fazer isso primeiro, cara. Desculpa. Porra, desculpa, bicho. Vai ter que ser... Ah, mas você... É muito legal, né? Porque ouvindo a Verônica, por exemplo, a minha atuação, a minha área permite que nós exploremos muito a imagem. Exato. A gente tem um potencial de intencionalidade no digital, e aí o Instagram pra gente funciona super bem, porque é uma plataforma essencialmente de imagem, de mídia, que acaba funcionando hoje como nosso portfólio principal. Mas é difícil que o meu público-alvo, que o meu cliente, me procure no Instagram, que ele comece a pesquisa pelo Instagram. Eu acho que, principalmente quando a gente tangencia, quando a gente vive perto da nossa persona, porque a gente, na realidade, não vende aquilo que a gente não é. Antes de comprar a empresa, o cliente compra a gente. Então rola essa identificação. Você tocou num ponto legal. O cliente ele vai no Instagram consultar quem somos nós. Exato. Mas ele não compra pelo Instagram. Sabe por quê? Porque nós somos serviços. Sim, claro. Eu acredito que quando você vende serviço, você vende essa autoridade. Total. Porque uma coisa é você comprar uma camiseta branca, Branca? preta, Ah, ou bom. seja... Preta do Bruno, por favor. branca, preta. All black. Né? Seja de qualquer marca, né? Ou aquela marca que tem uma representatividade muito grande para você, ou enfim... Mas você está comprando ali um produto, apalpando, tipo, entende? Tangível, palpável. Tangível. Boa. Quando você está comprando um projeto, cara, você está comprando um sonho, você está Total. vendendo a sua expectativa, você está investindo muita grana. Tipo, não é uma camiseta, é sua casa. Sabe uma coisa muito Mas legal? com certeza, se alguém chegar no Instagram de vocês e ver a portinha fechada, não ver conteúdo, Não é? Não fica. Convincente. não fica. Robusto, Milena.
A vontade de comprar deles cai lá embaixo. Quando o cliente coloca Vai a ser um base fator comparativa, pejorativo. Se não tiver a com presença certeza. digital... Eu tenho uma estratégia, por exemplo, de não ataque, mas de me preservar com relação à concorrência, que é uma coisa que eu ouço recorrentemente em atendimento. Quando eu convido o cliente, por exemplo, a comparar o meu feed, que normalmente é o que ele cita como estudo do meu portfólio, com o feed de outros escritórios que ele também bota na mesa. Que ele E aí bota você em chat. fala do seu ou da sua empresa? O da empresa. Da empresa. Tô sempre relacionando o feed da empresa, o corporativo. Porque eu até uso essa menção. Na nossa área, tem como você explorar o mundo digital, inclusive como portfólio, ou você explorar o mundo real, o mundo físico, né? E eu costumo brincar até em atendimento. Eu falo, mas se você me comparar com o arquiteto do Instagram, com os arquitetos que modelam, hoje você tem N ferramentas de modelagem, e que não tem um feed postado com um produto Tem real, um tijolo não assentado. tem uma placa de obra, porque não existe uma obra. Entende? É difícil essa base comparativa, fica injusto. Né? Então a gente consegue usar mesmo a plataforma digital a nosso favor, porque o feed ele é um storytelling, ele vai contando uma história. Total. Né? E o cliente tem que comprar esse enredo todo. O ponto de validação, pegando o gancho exatamente com o que eu citei e levou a Verônica a esse comentário, aconteceu um episódio comigo eu vou dizer num ciclo aí dos últimos 40 dias, nas 5, 6 últimas semanas, que para mim é uma confirmação do quanto o nosso Instagram pessoal nada mais é do que uma validação daquilo que o cliente busca em você. Eu fiz uma pesquisa junto com o meu time, né, pedido de feedback real para os nossos clientes. Isso é até um treinamento que eu fiz em São Paulo. E rolou um convite de convidar alguns clientes estratégicos e perguntar, né, pedir um feedback ali específico. E unanimidade, a palavra mais usada em todos os feedbacks, escritos e falados, foi a palavra segurança. Não houve outra palavra que apareceu mais vezes e que tenha aparecido em todos os feedbacks do que segurança. Isso é o valor da sua empresa, né? Esse é o valor, esse é o propósito do negócio. E quando você olha para o medo cultural que as pessoas têm com construção civil, faz muito sentido conectar. Então, eu vendo projeto ou eu vendo segurança? Né? Eu lapido a minha oferta de acordo com aquilo que eu ouço. O cliente me dá a oferta. Não sou eu que sou propositivo. E o episódio desses últimos 40 dias, Bruno, olha que bacana esse case, assim, para mim é muito marcante. Eu fiz um atendimento a uma família brasileira que saiu do país há muitos anos e estão pensando no médio, no longo prazo voltar. Eles vão construir em Campinas para voltar, já que a base da família continua aqui. Um dos integrantes da família é alemão, não fala nada do português, é um poliglota, mas ele não tem o português dentro do repertório. E nessa reunião, eu estava com parte da família no presencial, parte no digital, e eles, inevitavelmente, para se comunicar, usaram ora alemão, ora inglês durante a reunião. Então, eles foram fazendo uma tradução simultânea, a família conversando enquanto eu apresentava, tal, uma reunião até que se alongou. E eu não me senti preparado para conduzir a reunião toda no inglês, em língua inglesa, por não me sentir segurança de que ele fosse interpretar. Isso encurtaria bastante caminho. Mas eu não me senti confortável. Então eu fiquei ali dentro do que eu entendia que era possível. Tal. Eu terminei essa reunião, Verônica, tão constrangido por nenhum comentário ou expectativa que eles tenham me depositado. Mas tão constrangido entendendo que nesse case eu poderia ter feito algo diferente. Eu abri o meu Instagram pessoal e dividi com um público que eu mantenho bastante fomentado, bastante conectado, mas que é um público pequeno. E eu dividi com eles essa minha dor. Falei, galera, eu contei essa história. Eu saí agora, fiquei constrangido e tomei uma decisão. Porque comigo é assim, é eu viver e nem sempre foi assim, tá? Mas é assim que eu hoje trabalho meu mindset. Precisa ser. Preciso ser. Eu falei, galera, eu tomei uma decisão agora. Eu acabei de sair de uma reunião, tal, me senti constrangido e eu acabei de me inscrever numa aula de inglês. Amanhã eu faço a primeira aula e eu vou começar um trabalho aqui. Porque se eu tiver de novo essa oportunidade, eu pretendo que seja diferente. E a galera, nossa, que legal, parabéns, obrigado. Teve uma pessoa que até fez menção assim, porra, como é bom saber que você também tem déficits. Tipo, caraca, porque há muita potência na atuação e aí, pô, eu achei que para você inglês você tirava de letra. Falei, não, eu não tô tão confortável com o inglês, você pode fazer uma reunião de negócios.
né? Eu tenho repertório suficiente para Pra não passar fome. não passar fome, para passear, para o turismo, mas eu não tenho repertório suficiente para uma reunião de negócio. Enfim, e eu fui para minha rede social e falei desse tema. E tô lá treinando meu inglês. E eu até citei na explanação sobre, olha, eu até acho que eu vou converter. Porque foi um atendimento, muito bacana, eu consegui dar o meu máximo, foi uma reunião mais longa e tal, e eu tô crente que eu vou converter o negócio. E nós tivemos agora, segunda-feira, 2 dias atrás, um encontro com essa família. E a primeira coisa, quando eles entraram na minha sala, eu ofereci ali um café e tal, não sei o quê. Em inglês? Ainda não em inglês, ainda não em inglês, que fica aqui claro. O integrante, que é alemão, não estava nesse encontro. Eu fiz uma pergunta para eles. Eu falei, galera, vocês sabem a transformação que vocês causaram em mim do nosso primeiro atendimento de oferta para esse segundo? Sabemos. E ali eu me surpreendi, porque eu estava pronto para contar, né? Poxa, aquilo lá me constrangia, eu entrei em inglês. Oi? Vocês sabem? Sim, a gente viu seus stories. Sensacional. Eu falei, uau, que show. Mas você está mesmo fazendo inglês? Tô. E eu queria que vocês soubessem. Aí ela falou assim, então agora você vai ouvir uma coisa que você não sabe. Aí eu falei, opa, bora. Aí, escuta ativa. E ela me disse assim, eu já saí daqui segura, mas eu me convenci com seus stories. Quando eu entendi que você funciona assim, né? Ela não usou exatamente essas palavras, mas quando eu entendi que você pensa assim, você funciona assim, eu me senti ainda mais seguro e ali eu falei, esse vai ser o nosso arquiteto. Demais. Que legal. E aí isso foi segunda-feira, 2 dias atrás. Mas isso foi um apertão ali, eu não vou falar que é uma virada de chave, mas foi um apertão de parafuso que fala, uau. Eu até abri os stories ontem e eu criei uma frase. Alguns me reconhecem como frasista, Verônica. E eu falei assim, Poeta. Trabalhe o seu mindset até o ponto onde o seu mindset trabalhe por você. Porque eu falei disso e muitas pessoas reagiram, porque é como se o meu mindset tivesse me ajudado a fazer uma venda. Eu acho Sim. isso massa Total, demais. total. E, puxa, que prazer dividir com vocês isso. Que legal, parabéns. Muito bom. Eu acho muito Sensacional. legal isso, cara, porque eu acho que isso reflete um pouco da nossa maturidade empreendedora. Total. Justamente porque eu vou falar uma coisa que você sabe que eu sou coach, né? Vai. Não, é sério. Mas assim, até brincando, né? Eu realmente me formei, né? Quando coach ainda nem era coach, tá? Então, Você é a raiz, então. eu sou a raiz, eu Que fui lá bom. do começo. E eu tirei a certificação do Personal Life e do Executive Business. Uou. Então, eu Tem ideia do que fiz- seja, mas deve ser muito bom, pelo amor. Já passou credibilidade. Não, já tô convencido. Pela SBC em São Paulo. Então, pela Sociedade Brasileira de Coaching. E é muito legal porque hoje eu vejo que as pessoas, cara, eu quero fazer coach para transformar minha vida. Eu quero isso, eu quero aquilo. E não que fazer coach não seja bom, tá, gente? Não é isso, mas é justamente sobre isso. É sobre você fazer aquilo que precisa ser feito. Então você não Mudar precisa mindset, de coach, né? cara. Tipo, para fazer o óbvio, para trabalhar o seu caráter, para ser uma pessoa de confiança, para ser uma pessoa transparente, para você ser uma pessoa que as pessoas olhem e vejam a verdade, né? E eu até costumo falar, e já fica a dica, viu, Bruno? Porque Tá bom. você é pai de menino. E sim. Eu também sou. Você também é? Não, né? Sou mãe, mas de Mãe menino. Então, Sabe, é o tá pai? vendo? Achei que... Tô brincando. Né? Eu falei, opa, não, pera, mas é menino Eu falo também. assim, cara, eu tenho uma responsabilidade com a sociedade que eu vejo que mãe de meninas não precisam ter, né? Porque criar um menino, todo mundo cria, mas formar um homem é muito difícil. Então, é legal ver você compartilhando isso, porque a gente vê que isso vem muito da nossa maturidade, né? Eu me coloco, porque eu também sou essa pessoa que eu ouço, né? E eu procuro me transformar constantemente, justamente porque aí que tá, né? Você vendeu um contrato. Né? No fim das contas, no fim do dia, Entendeu? é um contrato, que é isso que importa. E né? aí, a galera quer contar história, contar vantagem, isso não funciona, entende? E viu, uma coisa... Autenticidade vende. Autenticidade.
Sim, Há bom uma ponto. carência Em ser autêntico. concreta no mercado de ser autêntico. Uma parte não vai gostar de você porque vai gostar do outro, mas vai ter a parte que vai se identificar com você, né? Inclusive, Mi, isso tem muito a ver com aquilo que a gente conversou esses dias, que eu comecei a fazer um movimento no meu Instagram, né, de conteúdo. Parei tem umas 3 semanas, um pouco porque eu tive Covid, aí, nossa, fiquei um lixo de cansado, né? Meu, seus stories é muito bom. Obrigado. Mas É saca muito só. bom. Não vai ter desconto no contrato. Cara, Não. eu já falei pra você. Sim. Bruno, você fala muita coisa que eu não tenho coragem de falar, cara. Não fala. Ele Legal. xinga as Bruno. pessoas. Esse é o Não, ele Bruno. xinga as pessoas assim, não, como eu se dou fosse eu algo dou umas ruim, patadas às entendeu? O vezes. Bruno é rústico, né? Não, ele fala... É um ogro seleto. Assim. Ogro seleto, gostei, cara. Ele é uma espécie rara, em extinção, assim, eu diria, né? Ele É, ele tipo, tem deixa eu te habilidade de explicar. falar algumas coisas que... É, ele fala assim, cara, deixa eu te explicar o que é marketing. Aí eu... Pois não? E o Pois poder sim. de síntese dele também é incrível. Isso é uma coisa que tem que ser. Mas eu sou verdade. um ogro, como é que é? Seleto. Adorei, Você se identificou, né? é. Muito bom, cara. Boa. Tá, desculpa, eu te cortei, vai, manda ver. Não, eu nem lembro o que eu tô falando. Ah, mas... Segundo o Thiago, eu sou um cara que tem a mente bilionária porque eu uso preto. Uau. Ele leu uma, né? Você leu uma matéria que fala- Exatamente. Tem Só- uma matéria da Forbes que diz, Não né? somos então, né? Eu vou parar de usar outra cor, então. Os monocromáticos. Mas eu confesso que o único motivo é porque eu tenho preguiça. De verdade. Como eu tinha banda, né? Gostava de rock, eu ia as duas coisas. Eu já vinha de preto de antes, eu só continuei. Então, Perfeito. é Mas só é o isso, próximo cara. Steve Jobs aqui, entendeu? Porra. Exatamente. Só que ele usava mais branco, né? Eu acho que o Steve Jobs ele usava mais branco. Não. É. Mas ele tava sempre É. na mesma roupa. Era sempre. monocolor. É, De também. qualquer É. forma, era monocromático. Mas é muito mais fácil usar só preto. Eu Você tenho tava isso- falando do seu Instagram. Você tava É, falando de isso, alguma boa. coisa do seu conteúdo. Seus posts. Isso, boa. Autenticidade vende, né? Isso. Alguns tipos de conteúdo, como por exemplo aqueles microlearnings que estão na moda, né? Que você cria ali os carrosséis, falando o que é tal coisa, aí você explica tal. Eu acho legal. Mas isso acontece no coach também, né? Tá rolando uma invasão de pessoas, né? Que não tem a menor ideia do que estão falando, mas estão ali se posicionando também como sou especialista em marketing digital, sou especialista em coach, que são coisas que de alguma forma se conectam às vezes, né? O cara né? Tem um lance, eu não sei explicar direito, mas tem uma intersecção aí de coach com marketing digital. E eu me vi numa situação que muitas vezes eu percebi que as pessoas estavam me comparando com essa galera. E eu falei assim, cara, eu não posso ser comparado com essa galera, eu tenho um resultado notável, com evidência, sabe? Não comecei ontem, cara, né? Daí eu sei, então, o outro cara ali que tá falando de marketing digital, você vê o cara, o cara tem uma carreira paralela, da onde ele tira a renda dele, que não tem absolutamente nada a ver. Aí do dia pra noite, ele publica lá, sou especialista em marketing digital, te ensino a vender na internet, tal. Eu falei, vou cair no mesmo cesto que esse cara, mas nem fodendo. Aí, daí um motivo, inclusive, de trazer um conteúdo mais autêntico, pra mostrar mais a cara, mostrar mais realidade, pros caras verem uma estrutura, de entendi, então tá em outro lugar, né? Não vou te pôr no mesmo cesto, né? Pra quem me conhece, né? A Milena falou, não, mas imagina. Eu falei, Milena, você me conhece. Você tá aqui comigo todo dia faz anos. Então é uma coisa. Agora, que imagina quem só me vê rolando o story, me vê passando com o cachorro falando à noite, vai ter outra percepção, né? Mas, Bruno, tem uma coisa muito legal que eu quero complementar o que você está dizendo, que é... Não gosto de usar o termo blogueira, mas... Fala. Você acha que eu É sou uma blogueira? engraçado. Tô brincando. Não, mas é engraçado, né? Que quando as pessoas olham pra mim, olha o que eu já ouvi, tá? Olha o que eu já ouvi. Verônica, você é uma blogueira inteligente. Blogueira é a nova loira burra, né? Mas assim, não, tudo bem, é uma valorização legal. Eu falei, cara, mas eu acho as blogueiras inteligentes também, meu. As meninas ganham uma puta grana. Não necessariamente elas são burras por isso, porque elas ficam vestindo roupa. Sim. Ou porque elas falam de moda, ou, entendeu? Ou porque ela fala sobre Puta qualquer outra preconceito, coisa. cara. Puta preconceito. É um puta preconceito. E eu acho que rola uma certa inveja aí, não é nem preconceito. É que eu acho que isso diz mais sobre o seu interlocutor do que sobre... Exatamente. Você tá escancarando pra ele que você faz e ele não tá fazendo, tendo vontade de fazer. E aí ele não consegue lidar com aquele sentimento, vai lá e te joga um hate ali. Ele projeta Exatamente. você, exato. Só que assim... É aquele sarcasmo, sabe, irônico, assim. O agressivo, o passivo-agressivo, assim, ó. Né? Mas tem uma coisa muito legal, que assim, por mais que o Instagram, ele não me, né, obviamente, né, que ele não banca o meu estilo de vida, nem todas as minhas perspectivas aí que eu tenho, mas o Instagram, ele é uma boa porta de entrada. E ele é mesmo.
Opa. E talvez, né, eu vejo as pessoas criando ali um julgamento desnecessário também, né, gente? Porque rede social já diz, é o momento social seu de comunicação, né? Sim. Então, onde termina o meu limite, começa o do outro. Ah, não, mas ninguém entende isso, né, Boa, Verônica? é difícil. Não sei, se vocês puderem explorar isso no marketing, vai ser legal, tá, gente? Olha, isso faz parte. Isso me dá um gancho para outra coisa que eu ia trazer, que é o seguinte. Talvez vocês agora, como empreendedores que não são de uma agência de propaganda, o que vocês acham disso? Um amigo meu mandou uma mensagem para mim, falando assim, Brunão, cara, queria contratar alguém aqui para fazer... um estagiário aqui, um menininho aí, alguém, sabe? Alguém que tá na faculdade, não sei. Social media. Para fazer aqui o marketing para mim... Ó, vou te explicar mais ou menos o que eu preciso. Cara, eu queria alguém que fosse esperto, cara, que viesse aqui, tirasse foto dos meus pratos, que, sabe, que filmasse à noite. É um restaurante, bar. Tirasse foto dos meus pratos no restaurante, que, sabe, que crie conteúdo, que dê palpite no cardápio, que tal. Mas, cara, eu falei, cara, um estagiário, bicho? Pô, se você achar esse cara, me fala pra eu contratar ele agora. Não é assim, cara, né? Então o cara reduziu, ele acha que acho que a confusão é celular, né? Coisa de adolescente, tira foto. Reduz a profissão, né? A especialidade, vamos dizer assim, em uma pessoa. Aqui dentro da agência, cara, para fazer acontecer um marketing digital, ou que seja um marketing não só digital bem feito, cara, é uma baita uma estrutura. Tem gente especialista em várias coisas, né? É motion design, é coordenador, é social media, é o cara de Gestor mídia, de tráfego, paga, gestor de tráfego. monitoramento. É o atendimento, é muita saque, é muita coisa. Tem várias coisas. Para cada situação usam uma parcela disso, ou tudo, não importa, mas enfim. Só que eu vejo que isso é recorrente na cabeça de quem tá do outro lado. Falem um pouco sobre isso. Por que eu sei que vocês não pensam assim, mas por que na cabeça de muitos empreendedores o estagiário com o celular na mão é o meu marketing? Bruno, eu tenho um case Boa. real, recente, Sou pra eu. te falar sobre isso. Não. Não, Me muito livrei legal. disso. Estou limpo exatos 10 meses. Teve uma clínica, tipo, a clínica é muito, muito top, muito legal. E eles fizeram assim, né? Teve um background de tecnologia muito top que não é explorado nas redes. E aí, Na clínica? De tecnologia na da clínica, de de equipamentos? tecnologia, equipamentos, Tá. exatamente. Boa. O que aconteceu? Eles contrataram uma estagiária de marketing para fazer o marketing. Aí eles me chamaram, Verônica. Pra fazer o marketing. Essa frase já pra tá fazer errada. o marketing, Essa né? frase- Isso essa é frase tá errada. sensacional. Desconstrua essa. Fazer um... Tá, beleza, desculpa, vai. Não, boa. E foi exatamente assim, Verônica. Aí eu falei, a gente precisa que você venha aqui, porque a gente contratou a estagiária, mas Não está fazendo marketing. não está fazendo marketing, óbvio que ela vai fazer. O que aconteceu? Cheguei lá e eu cheguei com o planejamento que eu montei para apresentar exatamente o mesmo planejamento para ela que eu apresentei para toda a clínica, certo? Cara, a estagiária olhou para mim e falou assim, meu, isso é incrível. Você me deu uma luz. Caraca. Cara, o estagiário, ele não sabe o que ele tem que fazer. Óbvio que não. O estagiário, ele não conhece a sua identidade. O estagiário, ele não conhece quem é o profissional. O estagiário ele não é conhece o estagiário, equipamento. cara, ele não sabe nada, Ele não viveu o mercado. Ele tá buscando. Ué. Aí eu falei Tá assim pra aprendendo. ela, pra estagiária, você tem noção? Eu falei pra ela assim, ó, você conhece a Mercedes? Você vê várias Mercedes na rua, né? Vejo, Verônica. Quantas Ferraris você vê? Nenhuma. Pois é, você sabia que aqui a gente tem uma Ferrari na clínica? Uou, boa comparação. Ela assim, "Ah, não. Eu falei, não, então você não tá entendendo o seu nível de responsabilidade. Top. Aí, você vai depositar o seu marketing no estagiário? Então, aí o erro foi da clínica, na minha opinião, né? Óbvio, não é Não, da estagiária. e aí- Precisa ter Mas alguém aí, pra- Cadê o líder dela? mas aí, Bruno, aí que tá, né? Eles me contrataram justamente para fazer esse planejamento. E eles quiseram entrar com o estagiário. Então, assim, eu entrei e trouxeram o estagiário. Beleza. Só que, assim, o estagiário,
ele não vive o mercado, cara. Exato. E aí, pra pra defender os estagiários, né? Não que pra eu seja pronto, você Né, cancelado já que no você primeiro não, episódio. o problema não é A o gente estagiário. pode trocar o estagiário Matem por os um estagiários. analista, por um assistente, mas eles querem atribuir a uma única pessoa o marketing da empresa. É, né? mas não é o do título, na verdade, da Tanto pode chamar de diretor, Exato, se quiser, por não isso que eu tô interessa. falando, entendeu? O problema é o Vamos que tirar do estagiário. Como uma pessoa cumpre sozinho o Exato, papel de não. tudo sozinho que envolve, e né? principalmente se alguém júnior, estagiário, eu não vou falar, né? Puta, fudeu. Mas enfim, uma pessoa novata na área, cara, ela não tem maturidade, experiência pra fazer aquilo. Como é que você deposita essa responsabilidade na pessoa? Não dá, Aí sozinha. como que você fala para o estagiário que a clínica é uma clínica premium, que tipo é a mais top em tecnologia, e como que ele vai replicar isso para o mercado? Não tem a Como ele menor vai ideia, replicar isso cara. para os pacientes? Você entende o desafio? Não, ele não vai entender. O estagiário não vai entender. Ele Desculpa. não tem, Não ele tem não tem repertório, conhecimento, experiência pra entender isso. Exatamente. Uma coisa é você falar comigo. É, E exato. você tá falando com uma pessoa do mercado. Nem o Eu não sou consultante, né, às experiente. vezes vai ter. Exatamente. Eu não sou especialista. Cara, mas sobre posicionamento e brand, isso a gente entende. Então, fica esse desafio mesmo, exatamente do que você falou. Hoje, eu sou super a favor de quando eu entro no cliente, se eu tenho uma agência para me suportar, me apoiar, sensacional. Porque o que acontece muito, a agência desenvolve um projeto baita, bacana para o profissional da saúde, só que o cara não sabe executar. Ele não consegue implantar, ele não consegue colocar dentro da gestão para isso gerar resultado no comercial dele. O cara Boa. não sabe. Mas duas coisas aí, Vê. Primeiro, há uma confusão em o que é marketing e o que é agência. Né? Não é a mesma coisa. Então, Não, sim. então também eu tem sou essa. eu sou super a favor da clínica, de qualquer negócio, tá? Ter o marketing dele. O ponto é, cara, não é alguém júnior. É, às vezes, inclusive, uma equipe. Sim. E mesmo assim, ou você cria uma house, que é o nome chique pra isso, né? Que é uma agência dentro da empresa. Ou você vai precisar de uma agência, eventualmente, pra falar de comunicação e publicidade, que são coisas bem diferentes do que marketing. São diferentes. Perfeito. Que Né? é o que acontece aqui com a gente. Exatamente. É isso aí. Você não faz meu Instagram. Exato. Mas aí eu venho aqui, Bruno, preciso fazer um rebrand na minha empresa. São especialidades diferentes. Né? Você entende? É isso aí. Eu vou dar uma outra ótica aqui, Bruno. Boa. Você trouxe uma pergunta, né, sobre por que a gente que não tá que não atua diretamente com marketing percebe que o empreendedor tem dificuldade em ver valor. Cara, é uma percepção pessoal, tá? Mas de repente vocês podem validar. Eu acho que é difícil pro empresário, porque empreender. A Verônica até fez essa menção. Todo mundo em algum momento quer empreender. Eu acho que empreender tá muito mais conectado com atitude do que com empresariar. Primeira coisa, só para até a gente tá todo mundo na mesma página. Eu acho que a atitude empreendedora você tem dentro do CLT, do funcionalismo público. Você pode ter atitude empreendedora, seja lá onde for. Agora, empresariar é para poucos. E eu acho que o empresário, aí como uma das atuações de empreendedorismo, ele ainda mistura um pouco a percepção de que o marketing vende. Porque, para mim, é muito claro que marketing é um para todos e venda é um para um. E aí o cara não tem métrica de conversão, ele não tem um atendimento padronizado, ele não tem uma mensuração de lead, um funil bem definido. Ele quer só se comunicar, ele quer falar. É impressionante como as pessoas e empresas são formadas por pessoas. As pessoas gostam de falar de si. As pessoas têm uma necessidade de contar a história e contar a sua própria história está acima de tudo. E eu acho que assim, é justamente por em algum momento fazer alguma ação que o empresário que não tem experiência chama de marketing. E ele não palpa o resultado disso, sequer ele tem constância, é recorrente. Como se fosse recorrente, ele também não consegue fazer mensuração, ele desacredita. É como na cabeça do que eu vejo da maioria dos empresários, principalmente os pequenos e médios que estão construindo uma baita carreira de sucesso, tem às vezes potencial instalado, mas que não tem prática, ele se torna crítico. E as agências de marketing, como elas são super estruturadas, e a comunicação de uma agência, normalmente ela é feita para quem já tem noção do que é. Boa. Isso Porque é bom ponto. esse é bom um ponto. déficit de mercado das agências de marketing. Aí talvez você possa ser um input. Embora
eu tenha escolhido a CZ Brains através da Mosh, justamente porque eu me identifiquei com a forma que vocês se comunicaram. Vocês se comunicaram com um cara que é um pequeno empresário, empreendendo na construção civil. Foi personalizado. Porque eu acho que a maioria das agências, na própria comunicação, acaba se tornando pouco acessível, entende? Isso tem a ver com a linguagem nativa, de entender qual é o público-alvo. Porque às vezes não é um empresário consciente. O que eu enxergo, e eu tô no meio de empresários o tempo todo. Às vezes você pega empresários que não têm percepção real de valor. Na verdade, o meu cliente é esse. Olha lá. É esse cara aí, né? Ele é o cara que ele é empresário, mas ele não se qualifica como tal. Ele não Ou tem. ele não se vê como tal. Boa. Mas E ele é tem um por isso que ele CNPJ lá. escolhe tal, né, a tal uma pessoa, o salvador da pátria, né? Quando o cara elege, né, eu vou contratar alguém para fazer meu marketing, o estagiário. Não? Isso diz muito mais sobre a consciência dele no empresariado Claro. do que sobre o marketing. Eu acho que o debate aqui não é marketing, é consciência empresarial. Total. Então, o trabalho da agência, não sei, né? E aí posso até voltar a bola para vocês. Vocês já perceberam momentos onde você está tentando conscientizar o empreendedor, o empresário, do que é que ele precisa fazer, Cara, ao invés do que é que ele todos precisa os falar? dias. Todos os dias. Inclusive, é o motivo de ter surgido isso aqui, que é a Mosh. A gente tem a CZ e a Mosh, né? E só para explicar aqui, por que inventamos a Mosh? Que é uma empresa dentro da CZ Brains, com a mesma metodologia, a mesma inteligência, só que aplicada para empreendedores em ascensão, né? Negócios locais. Não, eu sei porque você desenvolveu a Mosh. Por quê? Porque eu vinha todo dia aqui bater, Bruno, me ajuda. Bruno, me ajuda. Também. Bruno, socorro. Mentira. A maior diferença é essa, cara. É com quem a gente está falando, com quem a gente está tratando. Porque quando a gente trata com uma indústria, que é o perfil de cliente CZ, a gente geralmente está falando com Supply chain, B2B ali. supply chain, B2B, departamento de Departamento compras de- ou marketing. ou marketing, Tem lá 40 negros para cuidar do produto da indústria. Legal, beleza. Diferentes de produtos, unidades de negócios diferentes. Né? Legal. Um É um modelo papo- de negócio diferente. Que é um papo que a gente já parte de um certo ponto. A conscientização, ela não é desde a raiz. Ela já tem começa em outro lugar a Ela conversa. já tem uma estrutura, né? Exato, é uma A pessoa de cultura, marketing. a estrutura, já há algum histórico de Aí comunicação. você entrega um projeto para uma pessoa que entende, né? Exato. Mas, É, mais ou menos. É, tá? mais Né, ou menos. calma. Isso que ele falou. A gente às vezes tem que falar pra ele o que eles precisam, porque eles acham que eles precisam de A e na verdade eles precisam Não, de B. isso sempre acontece. Isso. Porque não, ó. Não eles é são porque existe uma estrutura e eles são conscientização, grandes que eles sabem o que eles precisam. E muito. Ah, não, sim, isso é legal, mas eu quero dizer assim, poxa, se você está entregando um projeto para um departamento de marketing, eles encaram de outra forma. Totalmente. Ah, sim, já Entendeu? existe uma pré-consciência ali maior do que. Isso, porque aí sim, ele de vai fato. assumir a condição da mudança. O Sim. nosso cliente, o meu cliente, ele não é esse. Não, então, porque esse Ele cara tem que mudar um comportamento, aí é cultural. é da raiz. Porque esse cara da indústria, ele é um cara que tem muita maturidade em marketing e alguma predisposição ou mais predisposição em propaganda e publicidade. Né? Ele já tá mais com o pé mais dentro do que E aí propaganda até e publicidade. estendo digital. Que tá dentro. Isso. Né? Porque essa divisão não faz sentido de digital e digital. Propaganda e publicidade. Mas é ele acha que se ele fizer só o digital, ele tá fazendo bem. É. Por exemplo. E- Que também não é o certo. Não necessariamente, depende do plano, mas Isso é muito legal. Eu acho isso muito massa. E esse cara, quando a gente fala assim, porque ele já sabe. Não, na verdade ele tá melhor pra ouvir, só que quando é de propaganda e publicidade o assunto, que é do que a gente entende, a gente é o especialista, é a mesma coisa. A gente faz direto essa analogia, cara, eu parar o carro numa oficina mecânica e o cara que vai me falar, tô com um barulho no capô aqui, o que eu faço? É o cara que fala. Na agência é a mesma coisa, o marketing chega com uma dor, jamais predisposto a ouvir, mas aí a gente tem que trazer a solução. Já no caso do pequeno empreendedor, que é o cara que tem que ser mais do início, que é o motivo da morte ter surgido, que aí a conversa é do começo, cara. Esse cara não tem a menor ideia de quando a gente fala de marketing. E tá tudo bem. O bom é quando o cara sabe que não tem ideia e tá disposto a ouvir. Né? Agora o cara que já chega viciado ou traumatizado, aí a gente tem dificuldades, né? Mas aí é uma questão de conscientizar. Perfeito. Eu tive uma experiência recentemente muito ruim. E, nossa, uma pessoa falou assim, Verônica, eu tenho uma pessoa muito legal para te indicar. Uma pessoa muito boa, tal. E eu, ai, que legal. Nossa, a pessoa é copywriter, a pessoa é isso. Copywriter, a pessoa é... tá na Nossa, moda.
pessoa é isso, a pessoa é aquilo. Aí eu peguei o trabalho da pessoa e falei, cara, me dá pânico. Falo, sério? Quanto que custou esse curso aqui? Pra fazer isso aqui? Porque, o que acontece? O marketing, cara, ele é visual. Também. As pessoas esquecem desse detalhe. Então, tudo que você está vendo é marketing, tudo comunica. Tudo fala. Quando você vai desenvolver uma marca, quando você vai desenvolver um produto, você sabe, cara, você tem que estudar o cliente, você tem que saber do que ele gosta, a forma que ele se comporta, tudo que ele faz. Por que a pessoa acha que contratar qualquer outra pessoa que não entenda do que ela faz, no caso um estagiário, vai fazer bem? Você tá entendendo? É uma maturidade cultural. Vamos Vou falar lutar contra isso. A conscientização empresarial, né? Acho que, cara, Mas- o marketing se resume nisso pra mim. Mas sabe uma coisa, por exemplo, que eu disse outro dia num atendimento e a pessoa chocou. E era um atendimento, por exemplo, eu estava nesse case, num almoço de negócios e com um cliente meu que é investidor, que usa o nosso serviço para empreender no ramo da construção civil. E ele fez só para exemplificar a questão da cultura. Ele veio com aquela célebre frase, assim, né? O jargão. É errando que se aprende. Tá. Uma sociedade que diz que é errando que se aprende, ela não tem consciência ainda que, na realidade, para se aprender tem que acertar. É acertando que se aprende. Se você tá errando é porque você não aprendeu ainda. Pelo menos na segunda vez, né? Errar a primeira, ok. Entende? Na realidade, se você erra... Vai ficar errando você pra sempre, né? Você cria a oportunidade, exatamente, de mapear como fazer diferente daquilo. Porque se você repetir, você ainda vai estar errando. Então não é errando que se aprende, é acertando que se aprende. E aí, é claro, muitas vezes a vida dá muita oportunidade. Mas quando a gente fala em consciência, eu acho que o primeiro convite que a gente pode deixar aqui como empreender, né, como começar, vai? Porque se a gente olha para trás, quem é que, né, não precisou errar para até aprender? Nossa, total. Sim. Certo? Então a gente não está aqui, né, representando algo que não seja vida real. Não somos os paladinos Exato. da sabedoria, né? Exato. Mas assim, eu acho que passa Sou fã dos gurus. pro ganho de consciência, passa muito essa coisa de assim, vamos pensar naquilo que a gente reproduz automaticamente? Né? Porque a gente vira um reprodutor, é como um gravador reprodutor, né? A gente está o tempo todo falando aquilo que a gente ouve. E às vezes são inverdades. Então não é errando que se aprende, é acertando que se aprende. A gente tem que diminuir a quantidade de vezes que a gente precisa errar até achar o caminho certo. E isso passa muito por essa coisa da consciência, porque senão a gente fica chovendo no molhado, né? É sempre essa coisa de que o cara não conhece. Então, o que é que eu acho que pode diferir um trabalho de marketing, por exemplo? Claro, abordagem ultra nichada, linguagem nativa, essa projeção, né? Se colocar no lugar da pessoa com quem você está trocando. Mas eu acho que é ter, de alguma forma, instrumento, repertório suficiente para você transbordar na vida desse, que nem a Mosh, o desafio da Mosh, transbordar na vida desse pequeno empresário, não só para conscientizar, mas para inspirar. Como é que a agência pode inspirar? Como é que eu olho para a CZ ou para a Mosh e vejo uma atuação que me inspire? Falo, pô, olha lá a comunicação do cara, tá vendo? É esse caminho. Sim. Então eu acho que, né, a fala motiva, o exemplo arrasta. Então, assim, o que eu tenho de exemplo, né? Qual case eu posso tirar de inspiração aqui? Sim. E eu falo disso porque, cara, empreender, empresariar é gerir. E gerir, assim, a acabou de falar que eu levo minha equipe, eu peguei meu carro, fui com a minha equipe, Sem equipe, a gente não chegaria em lugar nenhum. Sim. A gente só fala em nome empresarial aqui porque a gente tem um time. E gerir pessoas é o mais difícil. Quando você oferece um trabalho, você está gerando expectativa. É uma gestão, né? As pessoas vão ter que depois cumprir essa expectativa. Exatamente. Né? Então, claro, isso circunda o marketing. Mas se a gente tem essa percepção muito clara, até isso a gente pode explorar no marketing. Outro dia eu fiz uma sequência, um storytelling rápido, uma sequência de stories no escritório, passeando de maneira super orgânica. Eu fui passeando pela empresa e, de surpresa, pegando os funcionários ali com a coisa acontecendo. Uns chegando do almoço, outros saindo para almoçar. E a maior, assim, a mais frequente, o mais frequente feedback, né, a repercussão disso, foi que legal ver a naturalidade e o entrosamento do time. Ah, que massa. Olha lá.
Pronto. Os bastidores. No bastidor. E eu não falei nada potente o suficiente para estar vendendo. Eu só quis contextualizar. Olha, galera, aqui. Vou entrar na sala da equipe de designers. Tuf. Galera, o que tá acontecendo? Eu falei, tô filmando. Se vira. O que você tá fazendo? Abre sua tela. Sabe? O cara dá um alt tab e sai. Não, paciência, tá ligado? Sai, É do sai, Fortnite. sai. Nossa, paciência, isso Deixa denunciou eu muito. fechar o né? WhatsApp aqui, web. Mas é legal, porque existem N formas de você conectar com a equipe, com o cliente. Clientes internos e externos. Estava lendo um livro outro dia, que é Conscientização Cultural de Empresa, que é o jeito Disney de encantar os clientes. E ele chama de membros do elenco, né? Se a gente está no show e o nosso escritório, a nossa empresa é o nosso palco, o que você tem não são colaboradores ou funcionários, são membros do elenco. Tudo é um espetáculo. Sim. É a emoção que causa. Olha lá. Esse livro é muito bom, eu tenho ele, os bastidores lá do Walt Disney. É uma coleção da Saraiva, não é não? É. A gente adaptou isso aí aqui na CZ, que são todos rockstars, né? Que a gente tem ali a nossa banda. A CZ conta bem essa história. Quando ela coloca, nós temos os rockstars. É uma forma de você criar uma comunidade, né? Isso fica muito claro na comunicação. E cultura, né? Cultura. Isso também faz parte da criação de cultura. Eu acho que marketing, né? Quando você está construindo o seu marketing e até internamente aqui vocês podem fazer isso, talvez nem de forma intencional, mas você cria uma reputação, né? Opa! Então, a reputação ela vende. Da porta pra dentro e da porta pra fora. Vende. E é aquilo, né? A gente falando de brand, como você falou, a gente cria uma reputação, intencionalmente ou não, ela está sendo criada. A Exatamente. gente precisa checar se ela está de acordo com a nossa expectativa. Com os valores, as Senão eu preciso expectativas. mudar. É isso aí. Porque, querendo ou não, eu tô criando. A gente falou disso uma vez, né? É. Uma pergunta recorrente. Mas branding, né? Parece uma coisa muito inatingível. Eu posso fazer branding para minha pequena empresa? A resposta é, cara, você já está fazendo. Né? As pessoas já estão percebendo a sua empresa. Exato. O silêncio também é uma resposta, né? A O pausa não faz parte da também é uma- música. A Olha que ausência. filosófico. A ausência, né? Você já está ausência comunicando. Também comunica. Então, ou você faz algo propositivo e passa a mensagem que você quer ser passada, ou você vai ficar dependendo do que as pessoas vão concluir A por partir conta daí. própria, né? Então, sim, né? Faça algo. Né? Vamos fazer junto. Eu acho que isso vende. Com A certeza. reputação vende. Comportamento vende. E quer ver um case muito louco? Cara, muito doido, muito doido. A gente tinha um outro prédio há 4 para 5 anos atrás, e a gente até na época se questionou se valeria a pena mudar para um prédio maior, nossa equipe estava crescendo para cá, né? Depois descobrimos que seria aqui, mas enfim, se a gente mudaria para um lugar ou se a gente colocaria todo mundo para trabalhar home office, um co-work, algo do tipo. Já tínhamos tecnologia suficiente para isso, né? É que o home office meio que deu uma... Agora na pandemia que ficou mais tangível para todo mundo, mas já podia, já dava. E o nosso trabalho aqui como agência, teoricamente, é algo bem possível de você fazer à distância, assim. Ok. Mudamos para cá, aí eu nessa minha... de ser designer de interior entusiasta, né? Que quis fazer tudo, pá, pintamos tudo, deixou bonita Imagina a o agência. Bruno dando pitaco em tudo que você faz. Senhor, eu sei o que é isso. Ele já sabe. Vale lembrar que ele é o meu Tô aqui cliente. imaginando só a situação. O nosso vínculo começou com ele sendo cliente. Depois veio a parceria na contramão. Imagina. Nossa, Desculpa cortar, enfim. vai, volta. E aí, a gente decidiu, não, vamos mudar, vai ser legal, integrar o time, tá, vamos fazer, decorou tudo legal. Cara, o quanto isso trouxe de negócio pra gente é absurdo. Que a gente não tinha a menor ideia. Eu tô falando isso por causa de reputação. Das pessoas entrarem aqui, falei, caralho, que lugar legal, bonito e tal. Porque isso, de certa forma, inconscientemente já passa uma... Cara, se os caras têm cuidado com eles, então eles vão ter comigo também. Né? O cuidado começa aí, a perceber, pô, que profissional, que legal, que sala bacana. Né? É confortável, é a experiência do cara poder sentar aqui. Os nossos clientes estão aqui todos os dias praticamente, né? Às vezes nem pra falar com a gente, mas nem pra usar a sala. Mas querendo ou não, ele tá por perto. Eu estou aqui na CZ há 1 ano e 4 meses. Quando eu entrei, nós éramos em 3 pessoas no marketing digital. E hoje somos em 12 ou 13. Uau. Então a gente tem feito muita entrevista, né? E o que as pessoas mais falam, nossa, a gente olha para esse lugar aqui, a gente quer trabalhar aqui. Uau. A gente quer esse conceito aberto, a gente quer, né, essa sala. Todo mundo quer ficar E nessa muito sala legal, preta aqui. E realmente é muito legal, porque eu conheci a CZ num evento, lembra? Foi aqui? Foi aqui do LEAD. Ah, verdade, que eu palestrei, inclusive. Ou não?
Ou foi o da outra? Teve um que eu palestrei. Teve um que tinha um cara... Não, você palestrou falando sobre marca. Boa, branding. Você mostrou um chinelo, todo mundo pensou que era Havaiana e era outra coisa. É verdade. Esse exercício é do caralho. É, Qualquer dia eu vou fazer. E aí foi super legal. Passou um vídeo também de um americano falando sobre o iPhone. Ah, é. Baita engraçado também. Sim. E teve um cara famoso também que veio aqui. Alguém? Foi nesse que veio o Rafael Coca? Não. Aqui veio aquela moça da Sephora, eu acho. Da Sephora. É. Enfim, cara, eu vim aqui nesse esquema. Na verdade, eu já fazia parte do Lead, aliás, eu faço parte do Lead há 5 anos. E o que o Lead me gera de relacionamento e parceria é absurdo, absurdo. Tipo assim, é surreal. Boa. Tipo, diretamente, conheci uma pessoa lá que me apresentou outro e eu fiz negócio aqui. Sim. Entendeu? Então, é um grupo que realmente apresenta. E foi assim que a gente se conheceu. E foi Eu isso. vindo aqui. Vindo aqui. Exatamente. Eu nunca tinha pensado nisso, mas o fato de ter o lugar possibilitou que eu convidasse o Lead para fazer uma reunião aqui dentro e de repente tinha, sei lá, 30 empresários dentro da minha empresa. E dali eu tive muito contato também. Vendi vários contratos ali. Você vê que interessante, né? A Laís, que Da é da MS. MS. Sim. A Cliente MS CZ. eles são clientes CZ. A Laís, ela é paciente de um cliente meu e o meu cliente apresentou a Laís para mim. Eu nem lembro por qual motivo. Olha só que legal. E aí, acho que você Eu acho que a gente estava lá na clínica e tal. Verônica, nossa, ela network, né? entendeu? Ela teia faz de marketing relacionamentos, né? e tal, isso que... E aí surgiu, enfim, ela também foi no evento do cliente, né? Enfim, acho que a gente estava fazendo um evento ali e ela marcou presença, enfim. A oportunidade, né, da reputação, do local, de estar perto. Muito bom. Muito bom. Milena, quer fazer uma pergunta para eles? Eu queria saber qual que é a maior dificuldade de vocês, por exemplo, com o marketing no dia a dia, se vocês têm alguma dor, seja digital ou não. A Milena tá prospectando. Já são clientes. Olha, Já tô preenchendo o briefing, já tô preenchendo o briefing. Uma Já. proposta aqui agora. Já manda aqui embaixo da mesa aqui já. Curiosidade problema- mesmo. o problema é que tem, acho que vocês já estão resolvendo, né? Não é isso, não? É isso aí, já estamos fazendo. Estamos fazendo um puta rebranding legal. Inclusive eu já vi a primeira versão. Tá ficando muito Top. show, cara. Eu acho que eu quero ir pro digital, né? Mas num momento assim bastante apropriado depois de. O que é ir pro digital pra você? Metaverso. Na verdade, Tô brincando. Que agora tá na talvez moda. seja, né? Imagina apresentar um projeto de gestão assim. Uou. A gente vê como funciona a clínica dele, as pessoas trabalhando. Ó, Legal! Você é braba mesmo, hein? Chegaremos. Na né? verdade, Mi, eu já estou no digital. É, por isso que eu ia falar, o que é ir pro digital pra você? Mas eu quero ampliar outras áreas. Então, vou te dar um exemplo. Eu desenvolvi uma ferramenta. O Bruno já conhece, já sabe. Sim. Porque assim, eu entro no cliente, eu não vou competir com ele com nenhum sistema, tá? O meu objetivo é fazer com que o cliente tenha um sistema muito bom de gestão, mas que ele saiba interpretar. Só que uma coisa é ele saber interpretar os dados do sistema dele. Outra coisa é ele entender o porquê ele precisa. Por que eu tô te falando isso? Porque então eu chego aqui na empresa do Thiago e falo assim, Thiago, você tem um sistema? Tenho. Você tem todas as informações? Tenho. Você sabe interpretar? Não. Seu sistema gera relatório? Eu não sei. Tá. Eu não tenho como entrar dentro do sistema dele para entender. O que eu faço? Eu faço ele entender como ele vai interpretar os dados do sistema dele através da minha ferramenta. Como? Então, eu ensino o Thiago a fazer um previsionamento de despesas, a estruturar um plano de contas, a fazer o lançamento dessas contas. Então, todo o sistema ele tem que ter, certo? Ele estrutura lá o processo de receitas dele
seja de consultas, seja de procedimentos, tem as despesas dele, né? Seja com produto, seja com pessoal, seja com a estrutura da empresa. E aí ele faz os lançamentos de entrada e saída. A partir daí, eu ensino então ele a fazer essas 3 etapas: previsionar, estruturar o plano e a lançar. A partir daí, a minha ferramenta, ela já entrega para o cliente um fluxo por regime de caixa, por regime de competência, uma DRE, um fluxo de caixa acumulado anual, para que ele faça uma análise vertical e horizontal, e um dashboard. E aí, depois que ele tem o dashboard, ele tem um quadro de metas, porque aí ele consegue desenhar perspectivas de crescimento da clínica. Aí, o que aconteceu? Eu demorei 3 meses para construir essa ferramenta. Demorou? Foi super rápido. Estamos há 2 anos fazendo Dediquei, aqui, ó. 3 meses para eu estruturar, né? Depois foram mais de 40 planilhas internas para que eu conseguisse entregar isso. O que aconteceu? Eu falei, cara, eu subestimava a minha ferramenta. Só que assim, quando eu entro no cliente, é como se eu sentasse todo mundo aqui e desse uma aula ali. Porque você fala de regime de competência, ninguém sabe nem o que é. Fala, é de pagar alguma certificação. Você precisa voltar na educação. Não. Exatamente. Eu vou lá na base. Para eu ir na base, eu não tenho como entrar no sistema de cada um. Então, hoje eu vejo que essa minha ferramenta ela pode ajudar muitas outras pequenas empresas a organizar o financeiro. No entanto, que ela chama DFO, Diagnóstico Financeiro Organizacional. Uau! E aí é isso que você vai agora trabalhar no marketing isso digital. que você Entendi. vai me ajudar a colocar lá, né? Hashtag fica a dica, você tem entrega até semana que vem para ela. Pô, anota aí, cadê? Eu ia falar, Natália, mas não tá aqui. Tá? Eu falei pro Bruno me contratar, mas ele não quer. Eu não quero? Tá contratado. Quem falou? Eu tenho essa habilidade, na verdade, assim, eu tenho até um consultor dentro da minha empresa, que ele é da área de processos, e eu amo isso, cara. Tipo, eu amo mesmo. Eu amo ajudar os meus clientes a se desenvolverem. E eu vou contar uma história que ela é de 2020, só para você ter noção do impacto que eu gerei com essa planilha. O meu marido fala que a minha planilha é a mais cara do mercado, que eu devia ir para aquele pequenas empresas, grandes negócios. Shark Tank. Vai pro Shark Tank, as inscrições estão abertas, vi um post hoje. É mesmo? Cara, tá aberta. Foi surreal, porque em 2020, por que eu criei essa planilha? Porque eu já sentia essa dificuldade dos meus clientes e eu precisava meio que traduzir muito rápido o resultado da clínica. Então, o que o cliente faz quando eu entro dentro dele hoje? Ele me dá os extratos dos últimos 6 meses em Excel, eu estruturo, PROC-V e já era. Já tem o resultado da empresa dele. O cara fica tipo assim, uau, eu faturava isso, eu gasto esse tanto. Onde que foi esse dinheiro? Falei, eu não sei. Eu tô aqui. É você que tem que me explicar. Pessoais agora. É você Você que misturou as explicar. coisas, né? Mas já teve caso também de eu deixar cliente, tipo assim, faturando o dobro e o cara, agora eu vou comprar, tipo, vou trocar meu carro, ou não sei o quê. Torrar tudo, porque eu... É muito legal. E essa ferramenta nasceu em 2020 porque um consultor me procurou da área da saúde, porque ele conseguia ajudar os consultórios a fazer uma boa gestão operacional, mas ele não conseguia encontrar um equilíbrio financeiro. E esse cara falou para mim, Verônica, você consegue me ajudar com isso? Eu falei, consigo. Cara, eu tenho uns 20 clientes para te indicar. Ele falou, quanto que você cobra para implantar essa ferramenta em cada cliente? Eu falei, olha, R$5.000 em 4 encontros. 2 vezes eu estruturo todo o financeiro do cara. Ele me indicou 20 negros e a galera pagando assim. E eu falei, Como você precificou isso? Agora? Feeling. Não, porque ele falou, eu acho que eles pagam 5 contos, tá bom? Eu falei, tá bom. Cara, faz 5 vezes 20. É isso aí. Okay, entendi. Aí eu falei, Tá bom. Aí- Eu vou aplicar a planilha com você. cara, você vai gostar.
Não deve Meu. mais custar 5 mil reais, não, hein, ó. Não. Ao contrário. Ah, eu vou ajudar entendi. ela a precificar, porque eu tô entendendo que vale mais. Eu tô vendo valor nisso. Não, cara, não, realmente o valor que ela traz, por quê? Porque na realidade não é sobre a planilha, é sobre o cara entender. É o efeito que ela causa, de novo. E né? aí, e eram clínicas assim, bacanérrimas. Eu falava, meu, o que eu fui fazer? O que eu fui falar? E depois o cara, tipo assim, meu, ele dava a vida dele na hora, na última reunião, porque era tudo online, né? Então, a cada 15 dias eu tinha uma reunião e ia entregando por etapa. E além da ferramenta, eu tenho uma apresentação mesmo. Eu falo, cara, você vai sair de um start, eu vou te ligar para um target, isso vai acontecer isso no meio do caminho. Eu quero essas informações, você vai ter que fazer isso. Então, é um processo de desenvolvimento. E o cara vê isso acontecer. Então, não é só sobre a planilha. Só que foi muito legal, porque eu falava pro meu marido, socorro, teve um que fez um depósito, eu nem tô com a ferramenta pronta. E eu correndo. Sou uma farsa! Mas é Eu sou uma assim, farsa. Todo mundo quer financiadores. Cara, Agora foi tem dinheiro. surreal. foi seu MVP, né? Foi, exatamente. É isso aí. Aí, quando eu vi isso acontecendo, eu falei, cara, eu posso ir além. Uma planilha. Eu falei, uma planilha. Eu educo o Não, cara. isso é total. Então, Se transforma a Tem vida muitos dele. negócios. Já não é mais sobre oferecer planilha, né? Não. É sobre oferecer... Tem muitos negócios Educação, bilionários com que, cara, o MVP é, né, igual o Thales Gomes com o Easy Taxi lá, o MVP dele era um formulário no Google, cara, ou algo do parecido. Google isso é muito Forms. bom. Google Forms, né? É aí, Google Forms, ele narra essa história. é isso aí. Então é basicamente isso, assim, que às vezes, apesar de ser, né, uma planilha de Excel, eu acredito que ela possa ser, até inclusive gravei um curso, né, de finanças pessoais, eu traduzi ela para finanças pessoais e deu muito certo, porque você acaba ali, né, na vida pessoal é a mesma coisa praticamente, né? Sim, Cartão de crédito é sobre a competência e sobre o caixa, então total. gera um grau de endividamento e a pessoa às vezes nem sabe por quê. Então é sobre isso. Acho que Esse é Que legal. Muito bom. esse é o meu produto que eu quero meio que fazer girar em paralelo. E aí, Diagão? Cara, eu acho que a dor que eu tenho hoje é o ganho de consciência, bicho. Saber da dor virou uma dor, porque quando a gente entende que a gente não tem braço para fazer tudo que a gente pode, claro, e deseja, porque está alinhado com o nosso objetivo, a gente percebe que é só buscando ajuda, né? Não dá pra desver. Uma vez visto, não dá para desver. Boa! E eu acho que é um pouco isso, assim. Quando, por exemplo, eu vou falar para alguém que eu vou construir um trabalho com a Mosh, com a CZ, e os caras vão me ajudar a gerenciar as redes sociais. Mas você vai pagar para postar no Instagram? Não é? Aí já não é mais sobre uma assessoria de marketing ou sobre um projeto, é sobre post de Instagram. Porra, mas é X para fazer um site? Não é mais sobre o site é um degrau de uma escadaria. Eu tô investindo na CZ Brains, na Mosh, porque eu acredito no topo da escada. Né? Vai ter um patamar no meio ali pra gente desfrutar, porque a gente precisa mensurar, mas existe um topo, existe um objetivo. Né? E tem que ter consciência. Para você ser um comprador inteligente, você precisa aferir valor. Não é só venda, não é só prospecção, não é só sobre funil. Você também cai no funil de alguém. Você tem que se permitir rodar essa espiral. Boa. É parte do jogo. É verdade. Então qual é a minha dor hoje? A gente também tem marketing, né? A gente também tem marketing. Né? Muito bom isso, cara. Se permitir, gostei. Tira um corte disso que foi muito bonito. Bora explorar. Foi filosófico. Me fiz entender? Essa é uma dor real. E eu, como pequeno empresário, coloco isso. A gente acha que é polvo, né? Meio tentáculos. E você fala, não, eu vou postar, eu vou pensar, eu vou fazer, eu sou capaz, eu tal. Eu vou na obra, eu mesmo tiro foto. Hoje, a nossa empresa, o nosso escritório, contrata um dos maiores fotógrafos do Brasil para ler arquitetura. Mas é bizarro. Eu tiro uma foto. O cara faz do nosso projeto uma arte. É muito doido isso. A foto assinada por essa pessoa, que é um grande parceiro nosso, foi concorrer por uma disputa de interiores, de design, na Feira de Milão.
E tem muito mais a ver sobre o que ele fez com o explorar do material do que sobre o material. A ótica dele sobre a forma que ele enxergou a minha arquitetura valorizou-a tanto que a minha arquitetura foi parar em Milão. Isso é uma Entende? arte, né, gente? Isso é a arte dele somada a nós. E você fala assim, eu podia pegar o meu iPhone 13, 14 Pro Max e ir lá e tirar uma foto. Mas eu entendo o valor nesse parceiro. Eu entendo o valor nesse trabalho. Eu preciso de vocês porque eu simplesmente não suporto todas as necessidades que o meu negócio tem. Você precisa de parceiros e pessoas para te ajudarem a subir, a crescer, né? A organizar as ideias, porque eu acho que o empresário tem, sabe? É subestimar o empresário. Por exemplo, eu já ouvi agências de marketing que dizem assim, você não sabe o que fazer, a gente sabe. Puta, mas aí também, né? É velada essa... É meio conspiratório, mas é assim, eu sei o que você precisa. Ah, é? Você nem me ouviu e você sabe? Porque eu sou esse tipo de comprador. Eu sei ser sucinto como o Bruno é. Ah, tá. Você nem me perguntou o que eu preciso. Você já sabe o que eu preciso. Então, caraca, cadê ali a troca? Entende? Porque eu tô cheio de ideias. Assim, ouvindo essa mulher, eu percebo que empreendedorismo corre, né? Eu Exato. ebulo ideia, essa coisa de, não, eu já fiz uma plataforma, porque eu faço. Eu conheci ela na recepção, porque ela sabe fazer network, né? Ela entrou pela porta da empresa com um sorriso Sim. aberto. E o sorriso é a porta de entrada do network. Seu Thiago, e aí chegou uma hora que eu falei assim, mas você faz tudo isso? Tipo, né? Doideira. Talvez seria a mesma percepção. Então, é muito legal, porque a consciência gera dor. Total. Quanto mais a gente ganha consciência, mais dor. E eu não preciso que vocês me digam o que fazer. Eu preciso que vocês me ajudem a organizar esse vulcão de ideias. E fazer, né? E façam. Exato. E Muito façam, bom. né? Legal. Então, para mim não é uma dor. A CZ Brains, a Mosh, tá cheia de estagiários. Desde que o que eu entendo que vale Não tá, tá? o plano por trás dele. Não tá cheio de estagiários, que fica aqui um corte. E você sabe que agora tá na moda eu não vou falar nomes, mas... Aliás, tem mais de um até. Tem um mais famoso e tem outros. Talvez você conheça. Cara, o cara tá fazendo muitos anúncios. Ele tem uma assessoria de marketing que ele vende. Ele fala que não é agência. E ele tem a ousadia de falar nos anúncios dele: agência de propaganda não funciona. Funciona. Você já viu esse cara aí? Já, com certeza. Tipo, cara, beleza. Por quê? Senta aqui. Vamos trocar né? Vamos bater. Que trauma é esse, bicho? O que aconteceu? Dá um abraço, cara. Sabe? O que tá acontecendo? Vamos lá. Não é assim, cara. Calma. Segura a onda. Porque, ok, tem caras... Esse cara que chega pro cliente e fala: eu sei o que você precisa, você não sabe o que você... Cara, então você também, pô, puta, né? Esse cara dá errado, né? Ok. Putz, e eu sou totalmente ao contrário, eu mudei esse conceito. Acho que depois que eu conheci o Bruno, eu passei a gostar mais de agência. Por isso que eu vim aqui, Bruno, você precisa fazer isso pra mim. Bruno, me ajuda. Bruno. Olha o Bruno gerando valor aí. Pô, galera, ó, a agência funciona, não é. desde que seja a Nossa, agência certa. funciona. Nosso Obro É. Ah, puta, tinha que ter CZ aqui agora, né? Essa também funciona, tá? Mas é igual a história do coach, né? É. Os ruins lá sujaram a imagem de algumas Exato, cara. Então Sujou tem uma meia dúzia. De algumas não, né? Do mercado todo. Sim, né? sim. Isso. E aí a gente que lute. Mas o mercado de agência eu acho que também perdeu bastante Muito. Opa. credibilidade. As porque o número de urgências aí contestação tá é levando urgência. o Aí, ó. nosso trabalho lá. Só que, aí, né, pra finalizar, eu sempre vou nos comentários. Cara, nesse vídeo que o cara fala: não, a gente não funciona, a Uma assessoria chamada, pra... né? Beleza. Pô, quem sou eu, né, jovem? Tá bom, já que você acredita nisso. Você vai nos comentários: o que tem de cliente insatisfeito desse cara? Contratei ela, não sei se é ela, aquela aí, puta falação, só... Você fala: tá vendo? Tá aqui, cara, fala do seu negócio, pode falar mal dos outros, cara. É, Sei lá. Isso aí. E eu Vai vou... fazer seu trabalho que seus clientes estão reclamando de você, né? bichão. Pô, desculpa, Será que cara. esse cara tem essa Volta lá. percepção de que a venda recorrente é muito mais inteligente, que é um lead muito mais barato? Ou ele tá só injetando grana no tráfego para Cara, eu acho que tentar tem. alargar funil? O que eu vejo ali é o seguinte: o cara cresceu bastante, pô, tem várias franquias lá. Você vê que ele tá muito voltado, e não é que ele tá errado nisso, tá? Mas ele tá muito voltado ao quanto ele tá conseguindo aumentar franqueados, a convencer pessoas que querem comprar uma franquia dele. Só que ele meio que perdeu a noção da qualidade do trabalho do franqueado total. Porque o cliente do franqueado tá Isso aí. ultra insatisfeito. Isso aí.
O cara parou você- de oferecer marketing, perdeu a causa raiz, tá vendendo franquias. Né? Cara, beleza. Tá ganhando dinheiro? Tá, vou julgar. Ok, mas peraí, você tá agora falando mal de empresas que têm sucesso pra construir a sua, que tá tendo muito problema. Né? Que Isso tá vai deixando deixar um cliente- legado, né? Ele então tá peraí, construindo né? o legado dele. Mas, né, cada um é cada um. O problema é que ele fala isso nos 5 primeiros segundos, né? Pra Então prender essa a atenção, mensagem ecoa, exatamente. É uma mensagem que ecoa. Agora eu posso fazer uma pergunta para vocês? Com certeza. O que leva um profissional a contratar um filmmaker Tá. para filmar o carrão dele, Vamos lá. o terno dele, Alugado. alugado, Tá. Você tá falando dos gurus? dos gurus? Gente, para fazer propaganda, porque assim, ó, muito me preocupa um profissional que precisa ostentar para sim. mostrar a sua capacidade de venda. Eu falo que eu gosto de olhar os frutos. Antes de, quando eu olho para essas pessoas, aí vamos olhar os frutos. E como você mede isso? O que a pessoa realizou até hoje, o que ela tem realmente de resultado, qual é a autoridade, o que ela já construiu. Onde ela teve resultado, né? Exato, onde ela teve resultado. E aí também tem uma identificação uma identificação pessoal também, né? Como é que é a vida daquela pessoa? Eu acho porque eu acho que tem os gurus que deram certo. Não, mas... Tem gente falando coisa boa. Tem Óbvio. gente Não, mas fazendo tem gente isso e falando fazendo- coisa boa. Mas, por exemplo, Mas tem uns- esse mercado especificamente está muito no setor de cursos, né? Ou faça tráfego. Faça tráfego, mas olha aí, o que eu vê, comprei. eu vou te falar que ganhando. isso tá começando só, viu? Jura? Segura na cadeira aí, tá? Tem mais gente ainda? Tá só começando. E não é furada, não. É porque falta profissional qualificado, inclusive, para atender demanda de necessidade de empresas que vão precisar de trabalho bem feito, de tráfego, de posicionamento digital, do que for. Vou trazer o seguinte. Tá só começando. O marketing Curso. digital ainda é uma área com muita área, né? Então tem muita oportunidade de emprego, sabe? E aí tem muitas pessoas que aproveitam esse momento para vender cursos, educação, capacitação para esses profissionais. O problema, efeito colateral que a gente teria em qualquer outra área, não é só nessa, que a gente tem primeiro, já que é uma oportunidade de você empreender e ganhar dinheiro, tem pessoas que não estão necessariamente preparadas para começar a ensinar, mas começam. Então você corre um risco de começar a aprender com pessoas que nunca construíram nada e nunca tiveram sucesso naquilo. Isso é um problema. Tá escrito na pedra que essa pessoa que nunca fez vai te ensinar algo errado? Não, mas é provável, porque ela não teve experiência ainda, né? E segundo, há uma enxurrada de profissionais medíocres no mercado, porque acabaram de começar, não tem experiência e muitas vezes se vendem. Não, eu vou fazer o marketing da sua empresa, o tráfego... Cara, mas você já fez alguma... Não, só que ele não vai falar isso. E aí a gente tem um problema. Por isso que é importante você procurar pessoas com experiência e que seria muito bom que os novatos tivessem a consciência de primeiro ter algum resultado, algo para depois sair oferecendo o seu trabalho. Mas a gente não vive num mundo de conscientes, né? Então, Uau! né? E Não, existe uma porque- coisa muito complicada também, que é a obesidade de informação, né? Que aí tem a ver com aquela coisa da constância. As pessoas ficam buscando fórmulas mágicas e aí fica pulando de guru em guru, porque cada um tem um. Difícil você encontrar o guru que vai te falar, olha, o que vai te trazer resultado é trabalho. É Tem difícil. o gurus dos gurus, né? Tem os caras que falam que eu sou o guru dos gurus. Eu sou o rei do guru, eu sou o papa do guru, né? Sei lá. Mas aquele que te falar que você vai precisar trabalhar, provavelmente é o que tá sendo um pouco mais sincero. Mais honesto, né? Gente, porque eu ainda não comprei nenhuma fórmula dessa milagrosa. Nenhuma me Não existe convenceu. fórmula milagrosa, Não, né? é por isso que eu tô brincando. Eu falei, eu não comprei ainda nenhuma não. dessa, nenhuma me convenceu. Mas eles vendem que tem, né? Eu já comprei uma pra ver como era, porque, sabe assim, eu precisava tirar a dúvida. De verdade. Já comprei. Depois você fala Pra qual foi. usar, inclusive... Não, pra ser um estudo, um estudo de caso, né? Cara, eu já tinha Total. agência há muito tempo. Então eu falei, cara, deixa eu ver o que esse cara tá prometendo antes de eu criticar. Deixa eu olhar por dentro. Mas é aí que eu falo de olhar os frutos. Porque, por exemplo, Verônica, se você quiser se posicionar como uma pessoa de lifestyle, de atingir metas de corpo, por exemplo, que você está sempre na academia, você tem um resultado, você tem gabarito para ir lá e falar, você tem know-how, você é uma pessoa confiável para isso. O problema é alguém que não atingiu esse resultado querer falar disso. Né? Então... Eu compartilhei um caso recente com o Bruno, tirei foto e tudo, mas a gente não pode revelar.
O quê? do cara que promete rios e fundos na Ah, internet. mas esse tem- E aí eu tava no mesmo espaço que ele, tirei foto do carro dele, mandei, não foi? Falei pra você. Que pecado, É que cara. tá. Aí eu falei assim, Tem um meme depois, eu não sei se É ele mais chega depois, tem um bonito meme que ele fala... documentar a trajetória dele até chegar lá do Exatamente. que mentir e enganar. O cara Porque tá aí lá. vai no que aconteceu com você. De documentar o teu processo. Mas pessoa que feio, você fala que você fala inglês e aí de repente, né? Mas, ô Mi, você viu aquele meme? Aquele meme que Ele sempre vai levar pra piada, né? Não, mas é um meme muito bom, cara, que fala assim, o problema do coach que me ensina a ganhar dinheiro como é que é? Me ensina a ganhar dinheiro pela internet, que ele chega de palio. É muita mancada, né, cara? Mas Sacanagem real. Uma sacanagem real. Não estou muito julgando. bom. Vocês estão entendendo o que eu tô dizendo? Sim. Isso é brand, cara. É, o cara tá vendendo a galera a ganhar dinheiro na internet. Mas peraí, se ele tá ensinando a ganhar dinheiro, que dinheiro que ele ganha pra andar desse jeito? Tá entendendo? da onde vem? E Da ganha onde vem mesmo? essa ganhou? grana? A maioria Existe não um ganha. pouquinho daquela coisa do impostor, de que você tem que falar que você é antes de você ser. Vocês sabem disso. Isso Às vezes vende. você tem que fazer um pouquinho. Não, tudo bem. Mas não quer dizer que você vai enganar alguém, não, é isso. Existe uma filosofia do... Não é filosofia, sei lá, uma... Sim. É o posicionamento. Você parece ser pra ser. Exato. Mas acho que tem limite, né? Tem. hora, tem jeito, É. tem, Dosar, né? tem situação pra fazer isso. A né? questão é que eu acho que tem que ser. Você tem que ter como mensurar. A É. questão do parecer ser é que, mesmo que não esteja ao seu alcance, é possível que você mapeie isso para o cliente, entende? Tem que ser palpável. Tem uma coisa que eu sempre costumo, assim, eu gostaria até de falar mais no meu Instagram, mas eu costumo dizer que, cara, eu não ganho dinheiro de hoje. Já ganhei muito, já perdi muito também, não é de hoje que eu faço negócios. Então, Tá, as entendi. pessoas, quando me veem, falam, uau, nossa, que legal. Tá, mas peraí, essa maturidade, ela não veio de agora. Já faz tempo que você tá construindo isso, né? Já faz tempo, Opa, porque eu e falei daí? no meu Instagram, cara, quando eu casei, eu tava uma mão na frente e outra atrás. Aí eu vi seus stories de Você toda viu? a sua trajetória, vi? Só que aí, Stalkeou cara, mesmo, hein? Pô, stalkeei você Eu lá desde casei- 2012. né? eu casei com 26 anos, pra mim foi uma conquista, por mais que eu não tinha cama, que eu não tinha armário, que eu não tinha fogão, eu tinha minha casa. Quantas pessoas hoje casam com 26 anos com a casa própria? Aí, Nenhuma. o que Zero. aconteceu? Não tinha grana, tinha casado, fui lá, financei um carro, o carro não tinha ar-condicionado, fui lá, troquei o carro, vendi o carro que era financiado, perdi dinheiro, meu marido falou, você é doida. Aí eu abri a empresa, começamos a ganhar dinheiro, né? Tipo, dinheiro, né? Não, ganha dinheiro, Você pô. primeiro tinha que pagar as contas, tudo que você Não, mas devia, ganhou né? dinheiro, pô. Pode ter Aí vezes começamos a só isso, né? ganhar. E aí não tinha condições de comprar um carro zero, à vista, né? Nada disso. Mas aí foi o que o Bruno falou, cara, você precisa aparecer, mas tem limite. Eu falei, não, eu vou comprar um carro bom, porque eu vou dar tração nessa empresa e eu vou conseguir pagar esse carro. Aí eu fui lá, né? Financiei em 60 vezes. O cara chegou com o carro e colocou um laço. Falei, meu, por que você colocou um laço? Nossa, é uma conquista. Quem conquista um carro financiado? Puta, Nossa, Eu conquistei juros. um boleto. O cara tentando gerar uma raiva. experiência de venda ali, ela dá uma... E o camarada, eu falei assim... Tira esse laço, seu desgraçado. Eu falei, você não tem entendendo. Você acha que Quanto eu não custa o sei? laço? Problema. É de desconto pra esse laço. Tira uma parcela aí só porque ele gastou de O laço. laço vai Foda-se. custar também? O meu marido fala, cara, você não é normal. Eu falo, meu, puta juros que a gente tá pagando. Você acha que eu queria estar pagando juros pra eles? Eu queria estar ganhando mais. Esse laço Você tá tinha nos que colocar o juros. cara tocando violino, é um puta luta isso aqui, ó. Não é uma festa, E desgraçado. assim, eu falei pro meu marido, cara, bota aí. Pode anotar. Esse vai ser o último carro financiado que a gente vai comprar. Mas olha que visionária, foi- né? Ela já sabia que o carro fazia parte do branding dela. Não é? Sim. Total. De alguma e forma aí tem foi um sentido, opa. investimento, Como né? é que você vai chegar nas clínicas? Assim, né? Não sei que carro que você tinha antes, mas sei lá, isso Sim. faz parte do seu momento de primeira impressão Não tinha e de, carro. né? Chegaram Então, de pois é. ônibus. Tô brincando. Mas sabe o que é ter visão empreendedora? É, por exemplo, eu vi uma história dessa que tem uma puta mensagem bacana e enquanto ela fala, eu tô assim, como esse vendedor de carros é ruim? O cara não fez provavelmente em nenhum momento a pergunta pra ela, qual o seu objetivo com esse carro?
Não rolou esse papo. Porque, em tese, inclusive eu já vi uma Verdade. crítica muito. Por exemplo, você chega para comprar um carro, até na mesma área, você estuda antes, né? O brasileiro ainda tem essa cultura, gosta muito e tal. Então você conhece, você já vai. O homem tem essa coisa, quantas cilindradas e não sei o quê, e papapá. E a mulher, assim, tecnologia, conforto, estética, Puta, design. eu sou uma mulher pra comprar carro. Vamos que seja. Eu sou um homem, Cada um porque eu suas gosto de predicadas. nave. Nossa senhora. As tá bom. predileções. Né? E você chega no vendedor e ele meio que reforça. Você fala, então, esse carro aqui é tantas cilindradas, olha o design, é assinado. E quando é que um vendedor de carro, por exemplo, nesse caso é claro que não fez, mas quem de nós já teve uma concessionária que falou assim, qual a sua finalidade? Qual o seu objetivo ao comprar esse carro? É parecer rico. Porque esse cara- Não é. Vou te vender Que nem uma se fosse salada. pra ela assim, pô, eu pretendo usar esse carro para trabalho. Então você tá vendo o esforço que eu tô fazendo em 60 vezes? E pretendo que seja um de tal. Talvez ele tivesse conseguido criar uma experiência muito mais adequada. Boa. Porque não existe certo e errado, né? A gente fala de inadequado e inadequado. De repente deixar uma mensagem de entusiasmo para ela do que propriamente eu ter posto um laço, como, que conquista bonita. Porra, eu entendi o que você quis dizer. Muito bom. Legal, muito bom. Acho que é isso, né, pessoal? Muito legal. Obrigado pela experiência aí, pô. Pessoal, acho que finalizando aqui o nosso primeiro papo do Jam Podcast, foi muito legal. Muito obrigado aí pela presença, pessoal. Nossa, foi um prazer. Foi Obrigada demais. por compartilhar a experiência, a história de vocês. Obrigada isso, mesmo. Isso aí. Obrigado pela E o oportunidade. tempo de vocês, né? Que é muito Tá precioso. do lado de uma Imagina. pessoa como a Verônica aqui, que tem muito a Imagina, crescer. Vocês que imagina. representam o futuro aí, uma parceria tão rica. Parabéns, obrigado. Imagina, Que legal. Eu que agradeço. Muito bom. Confira aí os cortes em algum lugar, né? Que vai aparecer por esse canal, por essa tela que tá aqui em volta. Se inscreve no canal, deixa um like e é isso aí. Muito obrigado. Nas suas redes sociais. Valeu. Boa. Boa.